E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Olha, antes da gente fazer o nosso 11 contra 11 das seleções dessa década e da década passada, né, que a gente escolheu nos últimos 2 programas, também vamos escolher o GOAT dos esportes, aquele que é o maior de todas as modalidades. Estamos aqui na nossa final, que promete muito no programa de hoje. Eu queria abrir aqui o programa falando de um tema que eu acho que gera uma repercussão e é importante a gente se posicionar nesse momento, por isso eu queria ouvir os 3 comentaristas e também quem está em casa participando com a gente. Vou soltar uma frase do verdadeiro ou falso, mas antes eu vou trazer aqui o que falou o Jürgen Klopp ontem, para contextualizar essa frase que nós separamos, tá? Porque acho que é um momento importante, a gente tem aí os clubes voltando a trabalhar na Europa, né? Alguns campeonatos já voltaram, como, por exemplo, o campeonato alemão, mas a gente tem a Premier League voltando aos treinamentos nesse primeiro momento, e a gente já teve personagens se recusando, né? Não os colocando à disposição para a volta do treinamento coletivo. E aqui a gente separou uma frase do Jürgen Klopp que diz o seguinte: não colocaríamos ninguém em risco para fazer o que nós fazemos. Sim, nós amamos futebol. Sim, é nosso trabalho, mas não é mais importante do que a vida de outras pessoas. Aí hoje ficou público que o Kanté se recusou a voltar aos treinamentos, ainda esperando para entender como está esse momento. O Troy Deeney, capitão do Watford, outro também que já tinha se posicionado contra a volta dos treinamentos neste momento. E aí eu queria que vocês avaliassem a frase que nós preparamos para o verdadeiro ou falso, que é a seguinte: jogadores que se recusarem a treinar em grupo nesse momento não devem ser punidos, tá? Eu quero começar com o Mauro Betti. Pode parecer uma resposta óbvia, mas eu queria escutar a opinião de cada um e queria que a gente debatesse o tema rapidamente também. Mauro Betti, por favor, essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Fato. Claro que, como alguns dos nossos verdadeiros e falsos, às vezes não é verdadeiro ou falso. Evidentemente é uma opinião e toda ela tem que ser respeitada. O problema do Brasil e do mundo é que a gente não está respeitando a opinião, além de não respeitar a educação, a cultura, o próprio respeito e, sobretudo, nos últimos tempos, a ciência. Cara, é uma questão que vai muito além da trabalhista, é uma questão que não é profissional, é uma questão pessoal. A gente já debateu alguns outros de placas aqui e, cara, até o caso que aconteceu com a gente, né? É isso, a pessoa tem mais do que direito, é a questão humana, repito, muito mais do que profissional e pessoal, e envolve não só a própria pessoa, envolve a família dela, envolve eventualmente quem trabalha com ela no ambiente de trabalho, em casa, quem convive com ela, quem tromba, não pode trombar mesmo, na farmácia, no supermercado. Cara, não tem o que discutir, não quer, não sente, daí você pode falar do outro lado, aqui, ó. Um advogado do diabo ou um jornalista do diabo, ou basicamente um jornalista ou advogado, porque é quase que uma redundância. Ele está falando aqui um jornalista formado e um cara que largou o direito depois de fazer os 5 anos esta anta aqui. Cara, mas o cara vai dar o migué, velho. Nessa questão, você não tem migué, não tem Zé Mané, não tem Hugo, cara, não se sente, por qualquer motivo, ainda mais os naturais, e mais do que humanos agora, apto ou não se sente em condição anímica para ir, não vai e ponto final. Segue o jogo. Verdadeiríssimo. Verdadeiro para o Mauro Betti. Olha, para o Romero Filho aqui é falso, para o Racha é verdadeiro, para o Felipe William é verdadeiro. Tem gente que mandou aqui 100% verdadeiro. O Alan Gustavo acho que é verdadeiro, não pode punir os caras por fazerem algo que eles julgam certo. O Rafael Rodrigues está dizendo assim: Bruno Formiga saiu da geladeira. Ele estava na geladeira ali? Não, o Bruno Formiga ele está fazendo programas especiais. Ele foi destinado para fazer programas. Na verdade, eu posso falar a verdade, não? Oi, fala. Claro que pode. Para fazer programa que dá audiência. Ele foi fazer programa que dá audiência. Foi destinado para essa missão. Então, por isso que ele estava em outros projetos. O Rodrigo Omena falou: pô, Luizinho, esqueceu de apresentar o Formiga. Não, foi o primeiro que eu apresentei aqui na bagaça hoje. Você chegou atrasado. Edson Mota tá dizendo verdadeiro. Luan Prado tá dizendo verdadeiro. O Anderson Ferreira tá dizendo verdadeiro. E aí, Bruno Formiga, essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Cara, eu vou igual o Miguel Caetano aqui, ele bota que é 10 mil vezes verdadeiro. Não dá para punir os jogadores que se recusarem, você pode falar aí de hierarquia, de contrato de trabalho e tal, mas mesmo se a gente for para a parte legal, ontem o TRT
da 7ª Região, lá do Ceará, fez uma live muito legal com desembargadores, com advogados e com os presidentes de Ceará e Fortaleza, justamente para falar de direitos trabalhistas de atletas durante a pandemia. Porque, obviamente, você tem várias questões envolvidas. Uma que eu não sabia é o tempo que ficar suspenso o futebol, a gente já está com 2 meses. Isso não é automaticamente prorrogado com 2 meses de contrato. Por quê? Porque muito jogador já pode ter assinado pré-contrato. Então, assim, ele não trabalhou esses 2 meses. No final das contas, isso não vai ser empurrado com 2 meses a mais. Uma outra questão que ele falou foi, hoje, os treinadores, os jogadores, os funcionários, eles podem, pela legislação, por ser uma causa excepcional, e a pandemia entra como uma causa excepcional, eles podem ser demitidos, podem suspender os seus contratos e, por exemplo, a rescisão ser paga só pela metade. O que eu quero dizer com isso? Que os clubes ou os empregadores, nesse momento, eles têm, entre aspas, algumas regalias. O nome regalia pode até ser mal empregado aqui, mas eles têm alguns direitos para tentar não sofrer tanto financeiramente. E acho que a legislação está aí para isso. Por outro lado, você também tem que entender que isso é excepcional também para o jogador. E que se não há um consenso mundial, porque senão o futebol inteiro já tinha voltado, é uma decisão pontual de alguns governos, de alguns estados, você tem até subdivisões de decisão, né? Porque você pode ter dentro de um mesmo país, como nos Estados Unidos, um estado que reabre e um estado que não reabre. Então, beleza, volta um cara na costa oeste, e os times da costa leste, se decidirem voltar um pingado, outro ali, os jogadores, qualquer esporte que seja, não há um consenso. Então, você não tem como punir o cara agora. Porque, por exemplo, o Kanté pode ter em casa, viver com mãe, com avô e tal, que estejam em grupo de risco. Ele pode se colocar em situação de falar, cara, eu não quero ser um emissor para dentro da minha casa. Por mais que eu seja testado massivamente, eu estou em risco. E eu não quero colocar ninguém em risco. Então, acho que neste momento vale o bom senso de jogadores que discutam e queiram voltar, mas aquele que não quiser neste momento, e o Kanté sempre foi um cara que se posicionou legal, os clubes não podem ter essa posição autoritária de punir esse cara lá na frente, né? Porque você tem várias excepcionalidades aí. Então, como disse o Miguel Caetano lá, eu acho que é 10 mil vezes verdadeiro. Tem um outro lado aqui que eu acho que é importante trazer, até porque tem gente achando falso aqui, e eu acho que é legal a gente ter visões diferentes de um mesmo tema, que é o seguinte, né? Eu imagino que assim como a Liga Alemã fez e como a Liga Inglesa vai fazer, e teve gente perguntando por que a foto do Kanté, porque o Kanté é um dos que se recusou a voltar, como foi também o Troy Deeney. Mas se a gente bota a foto do Troy Deeney aqui, ninguém nem sabe quem é. A do Kanté a galera sabe. Mas o que acontece ali, que eu fico pensando? Eu imagino que todo esse protocolo desenhado pelas diferentes ligas para a volta do futebol, ele seja para minimizar ao máximo a possibilidade de contágio, né? Claro que a gente está falando de uma antecipação e de algo que provavelmente vai acontecer na temporada que vem, futebol voltar, portões fechados, ainda assim a vacina, e a gente com mais tranquilidade para tomar as decisões. Só que, como eu falei, eu tenho a impressão que todos esses protocolos foram desenhados levando em consideração que, olha, a possibilidade de contágio dentro desse contexto vai ser próxima do zero, vai ser menor do que você tendo que fazer alguns outros saídas para serviços essenciais, né, que são necessidades básicas. Então, o empregador pode falar, olha só, nós estamos aqui dando todas as condições, a nova realidade do futebol é essa, enquanto não tiver vacina, o futebol vai continuar sendo jogado e esse aqui é o modelo que tem. Quem quiser vai ter que jogar, quem não quiser não vai jogar, e quem não quiser jogar não vai ser mais profissional do futebol, né? Estou extrapolando aqui a coisa, tá? Para tentar olhar um pouquinho para o outro lado. Como é que você avalia a frase que é, Ale? Jogadores que se recusarem a treinar em grupo nesse momento não devem ser punidos. Não, eu acho que não devem ser punidos. Eu também acho que não devem ser punidos. Só que eu faço mais esse lado da sua ponderação aí. Até porque, além de você minimizar os riscos, nesse caso, você tem um grupo de pessoas muito saudáveis, né, cara? Que eventualmente, porque assim, uma hora a gente vai ter que sair. Isso aí, e a gente não vai ter resolvido o problema. Quando a gente for sair, o problema não estará resolvido. Isso é uma certeza absoluta, ok? E aí, a gente está com uma séria possibilidade de ser contagiado. A gente tem boas possibilidades de ser contagiado. Principalmente quem trabalha na rua, vai para lá, vai para cá, tem uma boa possibilidade. Esse grupo que a gente está falando, esse grupo em questão, além deles terem uma segurança maior do que a enorme parte da população, acho que quase que na totalidade da população,
é um grupo mais saudável, né? É um grupo mais forte. Porque tem gente que pegou também a doença e nem percebeu que pegou a doença, tem gente que não manifestou a doença, enfim, tem uma série de possibilidades. Então, assim, eu acho que essa de ser punido não me agrada, mas eu, assim, uma conversa séria, adulta, e, por exemplo, quem mora com a família em casa, a gente está falando do primeiro nível do futebol mundial, né? A gente está falando de quem tem. E quem não tem condição de isolar o grupo de risco ali, os idosos e tal, eventualmente pode pedir um alojamento, um abrigo, um hotel, ou alguma coisa para o clube também. Tem essa possibilidade. Então, assim, eu vejo assim, eu vejo com simpatia uma boa conversa. Eu acho que essa da punição já me causa um pouco de, sabe? Mas, assim, eu acho que a gente tem que encarar como... Não adianta a gente pensar no mundo ideal, nesse quadro de hoje, porque ele não existe. Quando a gente sair para a rua, a gente não vai ter resolvido o problema. Isso, para mim, é uma questão. E, Luiz, tem só um detalhe aí, eu acho que o Ale tem razão em vários pontos. Por exemplo, pegando o exemplo do Kanté exatamente, tá? Se o Kanté tá irredutível, e aí é onde a gente tá chegando no verdadeiro ou falso, acho que não vale o Chelsea puni-lo, mas vale chamar o Kanté e falar, cara, o que te incomoda nessa volta? Qual é o risco? É treinar em grupo? Se você treinar só no clube, na academia, separado, com toda a higienização, a gente faz um protocolo, você volta, e aí você negocia essa volta, mas se chegar num momento de inflexão ali, onde as partes de fato não concordem, os advogados ouvidos, há uma semana atrás a CBF já debateu sobre o tema, você tem o pessoal do sindicato aqui de São Paulo que fala, cara, os jogadores não podem ser punidos por isso, assim, como os contratos são regidos por CLT, pelo menos parte deles, você está sujeito à legislação, e aí beleza, o cara pode ser demitido, pode, mas aí vai brigar na justiça e ver o que acontece. O que a gente está tentando lidar aqui é com bom senso, e eu acho que o Ale levanta essa bola com razão. Lembrando que semana passada, dia 13, o Elche era para ter voltado a treinar da segunda divisão espanhola. Os jogadores se recusaram, não por questão do risco, mas porque é o seguinte, vocês cortaram o nosso salário porque a gente não estava trabalhando nas condições normais, ok. E agora que a gente vai voltar a jogar, voltar a treinar, a gente só vai voltar a treinar quando a gente renegociar o salário. Porque não ter jogo, eu não tenho culpa. Treinar, eu estou trabalhando, conforme vocês estão mandando. E a questão de corte salarial, vai sair de 70% para 30% ou de 50% para 25%? É outra questão que tem que negociar nos clubes que cortaram os salários, e acho que eles fizeram certo. Agora que os jogadores voltam a trabalhar, não a jogar, isso precisa ser colocado na mesa de novo. E o Elche não voltou a treinar no dia combinado. Mas o corte do salário ele não vem somente porque os caras não estavam trabalhando, vem também porque a previsão de receita vai ser muito menor com os portões fechados, com a saída de patrocinadores e muito mais. Tem um outro ponto que eu acho que vai ter que ser discutido e nos contratos de maneira geral, isso pode ser contemplado daqui para frente, que é o seguinte, quem trabalha numa plataforma de petróleo lá em alto mar, ele já tem uma previsão de ganhos além de risco de vida, de uma série de coisas que ele tem que se submeter pela função que ele exerce. Eu imagino que nos contratos até agora no futebol não tinham uma cláusula dessa, olha, jogar em situação que corre risco de vida, jogar em situação que pode gerar qualquer tipo de infecção, não sei. Isso não deve estar previsto no contrato atual, porque se você coloca isso no contrato, você tem um gatilho de um acréscimo financeiro para você se expor a situações que possam ser prejudiciais à sua saúde. Então, tudo é negociado e acho que é possível você encontrar uma solução que façamos contratos de risco de vida, não sei, adicional de insalubridade, né, como tem em algumas outras funções, enfim, como a gente tem que ganhar, né, a gente lá no EI, quando a gente faz o programa no estúdio com o Ale, a gente ganha um adicional de insalubridade, né, então assim, mas assim, eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser discutido agora, cara, a hora de discutir essa. Chegamos aos 1000 likes, hein, chegamos à primeira dica, vamos lá, daqui a pouquinho tem a nossa disputa das duas seleções da década atual e da década passada, manda a dica aí, Helsinki, pra gente. Vamos lá. Eu falei o quê? Insalubridade. Mandei aqui, Gustavo Yudi falou. Insalubridade, né, Zé? Que é isso? Periculosidade, manda aqui o Marconi Felipe, por aí vai. Galera me ajudando aqui. A galera também vai tomar no olho. O que é isso?
Tem muita gente aqui nos comentários falando que tem que se equiparar porque são trabalhadores comuns, assim, não são trabalhadores comuns, e aí a gente está falando da primeira elite do futebol mundial, né, não o restante, que é só por CLT, não são trabalhadores comuns porque parte do salário é CLT, parte é um contrato de imagem, os caras são produtos, são imagens, e aí eu não estou dizendo que eles são melhores nem piores, eles são diferentes, o contrato ele é diferente, o vínculo é diferente. Bom, olha só, tamo na dica aí, hein? Joguei em 3 continentes. Joguei em 3 continentes é a primeira dica. Joguei em 3 continentes, não dá pra fazer. Toda vez, joguei 3 ligas, 3 continentes, sou um dos 3 mosqueteiros. Pô, toda hora é mesmo essa dica, pô. Ô, louco, os caras acho que não estão nem mudando, hein? Ó, batemos aqui a primeira dica, eu não faço a mínima ideia. O cara é meio magrinho, meio franzininho, cabeçudinho e tal. Tá difícil saber aqui quem é nesse instante. Raimundo né? Nonato. Eu lembrei exatamente disso, né? Do Lúcio Mauro, genial, né? Mas, Raimundinho, cabeçudinho, tão franzininho. Maravilhoso. Aliás, o Canal Viva. Canal Viva é da televisão. Televisão é aquele negócio que fica na sala da tua casa, você que está nos assistindo agora. É um bagulho assim, ó, tipo um quadrado assim. É um quadro aquilo? Aquilo lá é televisão. Tem no Rede Viva, cara. Passa os Trapalhões, passa o Chico Anísio, cara. Vai tomar banho, meu. Como os caras são geniais, como os caras são incríveis e maravilhosos e proibidos hoje em dia, né? A galera tá dizendo que é o Tufão, o Quem Sou Eu de hoje. O Mário César Pereira, que eu não sei, né, se tem alguma relação, olha. Ele tá observando, ele tá te observando com bastante cuidado. Ele disse o seguinte: Luizinho, por gentileza, avise ao Alê que ele tá parecendo o Juca, amigo do Denis, ô Pimentinha, só tem um chumacinho de cabelo. KKKKKKK. Mário César Pereira, tá te observando, viu, Alê? Esse manja, hein? Esse manja muito, cara. Isso aí, inclusive tá manjando meu cabelo, né? Vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. Alguém quer complementar em relação a que Eu quero complementar a peruca do Mauro. Eu acho que ele fugiu da quarentena e deu um tapa aí, porque tá bem diferente, viu? Chegou na casa. Para Ale Oliveira, que conhece. Sim, precisa dar um tapa, senão teremos cenas deploráveis aqui no Deplac e nos nossos outros aplicativos. Mas ele não quebrou. Isso é um aplicativo. Isso é um app, de fato. É um app. E ele não quebrou a quarentena. Ele tirou, mandou no correio. Depois chegou, no dia seguinte ele reaplicou. O nosso grande líder é um serviço essencial. É isso. Olha só. Então, assim, se alguém quiser complementar em relação àquela discussão que a gente estava tendo dessa volta, porque senão eu já avanço aqui para a nossa seleção. Eu quero saber uma coisa de você. O Zeca Camargo Júnior, como diz Edu Dracena, o Zequinha, você é a favor da volta do futevôlei, do fetvôlei, ou você é contra a volta do futevôlei, que o Formiga tão malditamente aceitou o convite aí no último trote que ele recebeu? Temos aí, é o seguinte, eu sempre tenho que justificar essa história. O Alê foi genial ali, eu de fato dei uma balançada, mas eu dei um migué da tarefa da minha filha, que de fato eu estava fazendo com ela, porque eu também não queria dizer um não, assim, e poxa, parecer chato, né, e constranger e tal, então eu fiquei naquela assim, me deu vontade, de fato, mas eu resisti, e quase caí, mais ou menos, porque eu também disse um não ali, um não mais ou menos, para não constranger, parecer chato e tal, não sei o quê, mas no fundo, eu acho que eu não iria, se fosse verdade. Não, e assim, essa coisa, eu não tenho filho, né, como vocês têm, né, mas assim, eu já uso a Paula, que é minha mulher, fala assim, pô, Luiz, vamos fazer alguma coisa. Ih, cara, a Paula não tá afim de fazer não, acho que não vai rolar, né. Com filhos é a mesma coisa. Ih, essa... Não quer fazer filho? Sei lá, tem exercício de casa pra fazer, preciso levar minha avó no jiu-jitsu, preciso fazer não sei o quê. Cara, e não é nada, assim, eu não sei como é que estão os companheiros, mas, cara, eu sempre, brincadeira, por manhã eu perco umas 2h30, assim, mais ou menos, quase 3, com a história dos exercícios, porque aí vê link, vê não sei o quê. Cara, e eu não sei as coisas que tem ali, entendeu? Eu não sou professor, cara. A parada de homeschooling é um fiasco, porque Formiga, se depender de mim, não esquece. Não, eu já passei um pouco dessa fase, tem faculdade, cursinho e tal. No cursinho um pouco mais, mas é impressionante, às vezes eu estou vendo algum problema, até peço para ver, e o mais engraçado é como é que um dia eu soube, se é que eu soube sobre isso. Matemática, física,
química, biologia, cara, tem as matérias, eu falei, não é mesmo português, cara, que a matéria, convenhamos, chatíssima, né? A gente trabalha com português, mas a matéria em si é um horror de chato, né? Uma longa discussão que não cabe aqui no Deplaca, mas para que você precisa saber, por exemplo, substantivos coletivos? Fala aí um bando de peixe, tem um áudio maravilhoso. Tem um áudio maravilhoso rodando no WhatsApp aí, minha mulher me mandou, eu não sei cadê, senão eu botava aqui pra galera ouvir, cara. É um pai falando do desespero, assim, falando com a professora, que, tipo, tem umas tarefas da escola que parece gincana, cara. Ache não sei o quê, uma caneca amarela pra fazer uma arte, aí o pai tá correndo atrás, daqui a pouco confunde a tarefa do filho tal, escreve sobre ciências na tarefa de matemática do menino do 3º ano. Meu irmão, é desesperador em determinado momento. A nossa gincana ela é muito mais simples, tá? Eu vou colocar uma seleção aqui representando a década atual e outra seleção representando a década passada, só com jogadores que se destacaram no futebol brasileiro. O critério é o que fizeram em solo brasileiro, tá? Esse é o critério para que a gente consiga avançar e esse foi o critério que nós usamos para a seleção, para selecionarmos, melhor dizendo, as duas equipes que vão representar a década atual e a década passada. Isso aí é time de agricultor, hein, mano? Você me desculpa, é time de agricultor que fizeram no solo brasileiro, cara. Vai pegar só agricultor agora. Os caras, o time da Embrapa. No colo, deitar no solo e fazer... Vamos lá ou não vamos lá? Vamos lá, gente. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Falando o seguinte, a Lei Luiz que gosta, hoje tem live hoje tem live do Ferrugem, 8 da noite, viu? Live do Ferrugem e 8h30, César Menotti e Fabiano. Vale a pena. Louco, hein? Beleza, hein? Hoje tem a Rocha, então, hein? Vamos lá, gente. Rogério Ceni representando a primeira década dos anos 2000 e Cássio representando a década atual. Bruno Formiga, abre aí. Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni tecnicamente é melhor do que o Cássio, foi maior, foi mais relevante, eu acho, na década, apesar do Cássio ser um absurdo, tá? Engraçado, a gente reviu o jogo nesse final de semana, né, a final do Mundial, e o Cássio foi um absurdo, assim, uma atuação gigantesca. Dois que atuaram maravilhosamente em finais de Mundial. Mas tem um lance que, pelo impedimento, acabou passando e mudaria talvez a história, que é um gol do Fernando Torres no último momento do jogo, que é uma falha do Cássio, né? E é pra você ver como a biografia do cara muda por conta de um lance. Ele foi salvo pela bandeira ali, porque se sai aquele gol com um erro de cálculo dele absurdo, a história do Cássio seria outra. Não vem ao caso, porque a gente tá trabalhando com a gente tá trabalhando com o que aconteceu. Eu acho que vale a mesma coisa pro Rogério, né? Que assim, contra o Liverpool no Mundial foram 3 gols anulados por impedimento, né? Isso, e assim, alguns deles, um deles, pelo menos assim, de coisa de milímetros do milímetro, né? Então, assim, mas não teve falha do Rogério, né? Não teve. Mas é que poderia ter tomado 2, 3 numa cala e não ia adiantar nada, né? Um voto para Rogério, Bruno Formiga. Ale Oliveira, vamos lá. Eu vou de Rogério Ceni também, né? Aliás, no que o Rogério é bom em várias coisas, mas no que ele se destacou mais na carreira dele é o pior fundamento do Cássio, né? Que é o jogo dos pés. O pé bom do Cássio é o pé ruim do Saci Pererê, pelo amor de Deus. Que coitado do Thiago Nunes, cara, que sempre usa o goleiro como passe de apoio, né? Ele baseia muito o jogo dele de posse de bola com o uso dos goleiros, inclusive também na marcação alta para fazer a cobertura. Com o Cássio ele tá perdido, coitado, porque o Cássio até tenta, trabalhou bastante isso, mas não é a característica do cara, é difícil mudar, principalmente para goleiro que não é tão jovem, né? Hoje em dia, a carga de trabalho de um goleiro da base, ela chega a 40%, 50% de jogo com os pés. Então, é uma outra coisa, o cara já vem, né, numa formação e tal. Tem muito menino que joga futsal, inclusive, às vezes até joga no gol, no campo, joga no salão, joga na linha, ou faz essa função de goleiro linha. Então aí cria mais habilidade ainda, mais controle sobre a bola. E o Cássio é um inimigo da bola com os pés, mas não é só por isso, né? O Rogério Ceni, para mim, é o melhor nessa disputa. Bom, 2-0 pro Rogério, Mauro. 3-0, né? E essa coisa da sorte para goleiros é interessante, né? O próprio Cássio
na campanha espetacular dele do Corinthians campeão invicto da Libertadores 2012, naquele jogo fantástico contra o Vasco, o jogo de volta nas quartas de final no Pacaembu, ele faz aquela defesa do Diego Souza, depois o Paulinho faz o gol de cabeça, e na sequência tem uma falta pelo lado direito, a bola é cruzada, e o Cássio, na sua pior característica, que é a saída de gol, e mais absurdo para um goleiro que mede 4 quilômetros como ele sai muito mal. Eu nunca lembro quem cabeceou pelo Vasco, mas enfim, alguém sozinho, sem goleiro, uma saída horrorosa do Cássio, a bola foi para fora. Quer dizer, o Cássio, que era o grande, junto com o Paulinho, o grande herói, poderia ter sido marcado por esse lance, para a felicidade dele, merecida, porque é um baita goleiro e uma grande figura. Não aconteceu nada, o Corinthians foi campeão e seguiu o jogo. O Cássio é ótimo, o Cássio merece toda a reverência no Corinthians, a ponto de se discutir se é o maior goleiro da história de um clube que teve Gilmar, que teve Dida, teve Ronaldo Giovanelli, mas é o Rogério, né? E aí, de novo, o Rogério tem um super trunfo, né? Da época que o Rogério jogava, da época que eu jogava no gol, que é o fato do seu maior goleiro artilheiro. Aquilo que a torcida do São Paulo tem uma bandeira, todos os clubes têm um goleiro, só o São Paulo tem o Rogério Ceni por aí. Então, o Rogério Ceni. E até o nosso Helsinki, né? Ele me alerta o seguinte: São Paulo e Liverpool, 2 gols anulados por impedimento e 1 gol anulado porque o cruzamento, a bola passou por fora, né? Fez aquele arco. Verdade. Então, assim, dos 3 gols anulados aí do Liverpool contra o São Paulo. Vamos para a lateral direita, representando os primeiros 10 anos dos anos 2000. Léo Moura, representando a década atual, também do Corinthians. Fagner. Ale Oliveira. Olha, eu tava esperando nomes diferentes, hein? Eu não sei falar das décadas, né? Mas eu esperava outros laterais aí. Não lembro o que. Ontem nós fizemos da década anterior, né? Uhum. E você ajudou a escolher o Léo Moura aqui, hein? Eu não tava aí. O Mauro não tava. Só o Alê que tava aqui na eleição de ontem. Vamos lá, mas de terça você tava, não tava, Mauro? Quando a gente escolheu de terça, a atual, né? O Fagner, sim. Ganhou meu voto também. Cara, eu vou de... Eu não sou fã de nenhum dos dois, viu? Pra falar a verdade, o Léo Moura, inclusive, contei a história dele aqui, né? Que foi a única gravação que não chegou a 5 minutos de material. E, cara, eu vou de Fagner. Acho que não Fagner, assim, mais consistente defensivamente e também teve bons momentos, jogou a Copa do Mundo e tal, Fagner. Mas eu acho legal, assim, que por mais que a gente possa ter restrição ou não, ou a um ou a outro, né? O Emerson Gomes fala assim, o Cicinho jogou muito mais que esses dois. Só que ontem, quando escolhemos a seleção da década... Foi meu voto, inclusive. A gente... Um dos critérios usados ontem... mas ontem tínhamos aqui VSR e André, que levaram em consideração também para a escolha do Léo Moura a longevidade dele, né? O tempo isso aí que eu ia falar. Eles cagaram a votação, isso que eu ia te falar. Mais ou menos isso também. Não, entendo. O André, não sei quem que apresentou o Wikipédia pro André. O Babuíno já tem essa característica. O Babuíno já tem essa característica, mas o André não era disso aí. Eu não sabia nem que tinha. Cada um que ele falava, ele pegava o Wikipédia. Falava, esse jogou 2 anos no Brasil. Esse jogou 3 dias no Brasil. Esse jogou 10 anos no Brasil. Então, vai tomar. Mas assim, eu entendo, acho que eventualmente, na minha opinião, né, o Cicinho jogou mais do que o Léo Moura e tal, e o pico dele na primeira década dos anos 2000 foi maior do que o pico do Léo Moura. Agora, o Léo Moura jogou praticamente a década inteira aqui, e ele fica marcado como um dos laterais da década. Assim como o Fagner. O Rafinha jogou mais. O pico do Rafinha em 1 ano é maior que o pico do Fagner. Só que ontem não foi suficiente para o Rafinha ganhar do Fagner, entendeu? Eu concordo, porque assim, são caras, eu acho o Cicinho e o Rafinha muito identificados com o futebol europeu. Pelo que eu entendi, a discussão, eu não estava ontem, nem antes de ontem, nem na semana passada, a parada é no Brasil. Eu acho que no Brasil o Léo Moura está mais na memória das pessoas do que o Cicinho. Por exemplo, vamos lá, eu estava esses dias fazendo para um programa que eu não lembro qual, jogadores marcantes era para o melhor de 10. Os maiores jogadores da história do Brasileirão, por exemplo. Na história do Brasileirão, eu acho o Fred maior que o Romário. Mas o Romário joga mais que o Fred. Só que para o Campeonato Brasileiro, o Fred é mais relevante que o Romário. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Não sei se eu me fiz entender. Sim, é isso aí. Vamos para o seu voto então, Formiga. Temos um voto aqui para Fagner. Eu vou votar no Léo Moura. Eu acho que o Fagner, ele até 2012, ele tinha alguns questionamentos. Ele vai virar, não uma sumidade, mas um cara com mais paz para mostrar o seu futebol no Corinthians.
E aí eu acho que o Fagner no Corinthians é extremamente constante, não sem ser brilhante. Ele pega um lugar na seleção por, acho que carência e nunca foi unanimidade, mas eu acho o Fagner um injustiçado, às vezes, a forma como massacram o Fagner e querem rotulá-lo de ser um jogador só porradeiro. Não é verdade, ele é muito consistente defensivamente, faz um apoio construindo por dentro, tá? Mas eu acho que o Léo Moura foi em determinado momento, inclusive pediam, né, o Léo Moura na seleção e tal, só que a concorrência era grande, acabou não tendo brecha pro Léo Moura, a questão dos europeus. O próprio Cicinho era um cara que barrava a ida do Léo Moura para a seleção, depois chegaram outros jogadores já também em grande fase no futebol europeu, como o Maicon e tal, então assim, não teve brecha pro Léo Moura. Eu acho que agora, nesta década, por exemplo, o Léo Moura talvez brigasse ali por um lugar. Ele também é um lateral construtor, um cara que tem um ótimo passe, um contra um bom, e acho que em algum momento ele foi mais bem visto do que o Fagner foi nessa década. Então eu vou de Léo Moura e deixar a bucha pro Mauro resolver. Mauro Betting, um voto para Léo Moura, outro voto para Fagner. Quando o Leonardo, que era assim, como era chamado, né, no Botafogo, depois Vasco, Palmeiras, São Paulo, um monte de tudo, de time, até fazer uma história espetacular, ou muito bacana, muito identificada com o Flamengo, o Léo, ele sempre foi muito bom jogador, desde que ele começou lá em 98. Só que ele tinha uma coisa que falavam companheiros dele, que faltava talvez, de repente, um momento decisivo, não estava tão bem. Nos jogos mais complicados ele sentia. Depois conseguiu superar isso, com muita força de vontade, qualidade, né, resiliência e tal. Esse momento de volta dele para o Grêmio também é muito legal, quando estava carreira praticamente entregue, o Renato foi fundamental também nisso com o Léo, e assim, tem uma história muito interessante, tecnicamente é um jogador muito bom, mas agora confiar, não é confiável, não tem mais, mas assim, acho que o Ale colocou bem, assim, acho que o desempenho mais regular, a maneira como foi, a própria Copa do Mundo, mas ele foi porque foi lesionado o Daniel Alves, não importa, ele foi lá, acabou titular e foi bem, foi a Copa melhor do que se imaginava do Fagner. Eu acho que ele é mais consistente, o Fagner, e teve momentos de maior brilho e intensidade, também porque ele pegou momentos melhores. Ele pegou o último grande time do Vasco, né, no início da década, ele pegou grandes momentos do Corinthians, e o Léo sofreu em momentos que ele jogava, e aliás ele salvou, ou ajudou a salvar, momentos do Flamengo lutando só contra o rebaixamento. Claro, estava em 2009, mas tem momentos muito ruins do Flamengo na década em questão, o que não tira o mérito, mas o time também não ajudava. Então acho que pela regularidade eu vou com o Fagner. Beleza, então ganha o voto Fagner aí, Rogério Ceni, Fagner, por enquanto a nossa seleção do futebol brasileiro no século, né? Já que a gente está aqui analisando as únicas décadas do século, então a seleção que a gente determinar aqui vai ser basicamente a seleção do futebol brasileiro no século, tá? Representando a década passada, Miranda. Representando a década atual, Dedé. Mauro Betting. Cara, belíssimo confronto. Aliás, dava para jogar muito bem os dois, né? O Dedé pela direita e o Miranda pela esquerda, né? Se fosse essa zaga, seria com muito bom gosto. O Dedé teve todos os problemas de lesão e ao mesmo tempo, como eu fiz o meu volta na terça-feira, mesmo com isso, um desempenho notável, absurdo do Dedé, né? O conceito, claro, é que jogou mais no Brasil, e o Dedé é um zagueiro de futebol brasileiro, né? O Dedé pesaria muito isso aí. Mas o que fez o Miranda quando no São Paulo, e já no Coritiba antes de ir para o Sochô, e do Sochô ele veio para o São Paulo, aliás, um negócio que o São Paulo foi muito bem, ele estava praticamente acertado com o Internacional, o São Paulo conseguiu cobrir a proposta e a história que fez o Miranda. Eu ainda fico com aquele desempenho, inclusive, mais vitorioso. Não que o Dedé não tenha sido no Vasco e, sobretudo, no Cruzeiro, mas eu ainda fico com a classe, a categoria do Miranda. Bom, mas é um duelo muito bom. Eu faria Dedé e Miranda, mas já que é Dedé contra Miranda, eu vou de Miranda. Ale Oliveira. Eu também acho que o Dedé também teve esse problema das lesões, né, cara, que deixaram ele inativo por um tempo, mas no Vasco ele jogou muito, e na última conquista da Copa do Brasil, do Cruzeiro, para mim ele foi o melhor do campeonato. Verdade. Embora quem tenha ganho, eu acho que, se eu não me engano, tenha sido o Jadson que ganhou esse prêmio, mas o Dedé ganhou, inclusive, o melhor da final. Eu tive o prazer de entregar a premiação para o Dedé, aliás, um moreno maravilhoso, um espadaúdo também, e me aproveitei. Você quer o... Vou dar o Ele sempre me interrompe, viu, Formiga? Você que não... porque você tá vindo para um caminho que talvez sem volta, viu? Olha que eu acho que... Rodrigo, você tá vindo para o caminho sem volta. O Luiz interrompeu na melhor hora, que o Ale provavelmente ia falar dos olhos verdes do Dedé, né? Tem isso também ainda? É isso? Tem, olhos verdes. Ele é um... Mostra o seu aí, Ale.
Ah lá, são verdes também os olhos do Ali. Olha aí, olha que bilha maravilhosa. Feriado no domingo, né? Feriado no domingo. Vermelho esse olho aí, tá com cara de ressaca, velho. Excesso de... Não, olha, porque eu ia falar o seguinte, né? Porque a gente fala das lesões do Dedé, eu só queria passar rapidamente os principais títulos do Miranda. Vai pro Wikipedia, já vai pro Wikipedia. É isso, títulos do Miranda... Atenção, títulos do Miranda na década, tá? Paranaense 2004 e o tricampeonato brasileiro 6, 7, 8 com o São Paulo. O Dedé, na década, Copa do Brasil 2011 com o Vasco, os 2 títulos do Campeonato Brasileiro, os 3 campeonatos mineiros e as 2 Copas do Brasil com a equipe do Cruzeiro. E também tem... não, só isso. E o Superclássico das Américas lá com a seleção que só o popular entre aspas, né? Não, exatamente. Só isso, paramos por aí, né? 2 brasileiros, 3 Copas do Brasil, campeonato estadual. Exatamente. Vai, Alê. Tá bom. Ninguém te perguntou nada, só para deixar isso bem claro. Mas, enfim, o meu voto é Miranda. Miranda, Bruno Formiga. Cara, eu acho a disputa excelente, assim, o melhor Dedé, eu acho que tem jogo, o melhor Dedé, e até em parte desse melhor Dedé apareceu no Cruzeiro e tem aquele com uma zaga maravilhosa, Dedé e Anderson Martins, uma zaga primorosa, né, se complementava de uma maneira muito justa para o jogo, mas eu também vou de Miranda pela regularidade, porque também teve picos muito bons, assim, tão bons quanto o Dedé, ganhou mais no sentido de, assim, de fato jogando, né? O Dedé tem títulos aí em que ele estava no elenco, mas praticamente não foi usado. Tem o da Copa do Brasil e o das 2, né, edições de Copa do Brasil, uma pelo Vasco, outra pelo Cruzeiro, que de fato ele foi primoroso. No Campeonato Brasileiro tem grandes momentos, prêmios individuais são muitos, a gente está falando de um Dedé que foi eleito o melhor já de um brasileiro, só que o Miranda foi 3 vezes 2 bolas de prata, então assim, o Miranda foi muito soberano também. E não estamos nem discutindo eles individualmente, mas eu acho que para o time o Miranda foi mais importante até. O Cruzeiro chegou a ganhar sem conseguir contar com o Dedé. Acho que aquele Vasco não ganharia sem o Dedé, as coisas que ganhou, né? Ou as disputas que disputou. Mas o Miranda foi muito supremo num time que tinha a consistência defensiva como uma das suas grandes características. Isso passava muito pelo Miranda, né? Agora temos Gamarra representando a década passada e Jeromel representando a década atual. Pode abrir ali? Puta, eu gosto muito do Agostinho, da Grande Família, cara. Eu gosto muito dele jogando e gosto muito também dele como pessoa, assim, um amor de pessoa. Mas o Gamarra é muito grande, né, cara? O Gamarra é maravilhoso, sensacional. Um dos maiores da história. Talvez brigasse pau a pau em outras seleções, em outras disputas aí maiores, inclusive. Gamarra. Um voto para o Gamarra. Ontem ele quase não entrou aqui, né? Por conta da que a gente fala do período. Tá votando ontem, cara? Esse colégio é coisa, hein? O Wikipédia comeu solto ontem, ô peruca. Não, olha como é que você é. Se o Wikipédia tivesse comido solto ontem, o Gamarra não tinha entrado, porque a galera tava nessa. Olha, o Gamarra não jogou tanto. Esse Gamarra que jogou aqui na década, estamos falando de 2 recortes, né? Não foi o melhor Gamarra, mas isso ainda não foi forte o suficiente para que ele saísse da escolha. É importante a galera dar like aqui. Falaram que a gente só consegue vencer o Helsinki hoje com todas as dicas possíveis. Então vamos lá, com 2.000 likes a gente solta a segunda dica. O Lírio fala, Gamarra, nessa não tem jogo. E por aí vai. Jeromel fácil, manda o Henrique Fabres. Vamos lá, Bruno Formiga. Jeromel fácil, pelo amor de Deus, cara. Assim, até colocaram Cara, vamos lá. Para ser justo, a gente tá contando que é o futebol brasileiro na década passada, tá? Isso. O melhor Gamarra no Brasil, ele não é da década passada. Ele é ainda do final dos anos 90. Então, com a dor na alma, se atendo rigorosamente ao critério, eu vou votar no Jeromel, porque o Gamarra, para mim, é um dos grandes que eu vi na vida, tá? O Gamarra, na época aí, no auge dele nos anos 90 e tal, no Corinthians, eu botava o Gamarra na minha seleção do mundo. O que ele fez na Copa de 98, o que ele faz naquele período, o Gamarra foi uma barbaridade. Mas ele no Palmeiras, eu acho que é outro nível, não tem nada a ver com... Tem a ver, mas é menos que o Gamarra do Corinthians.
E o Jeromel, assim, ele é muito, muito supremo na posição desde que voltou para o Brasil, né? Sequencialmente o melhor no campeonato. Eu vou votar no Jeromel só pelo critério de o que fez no Brasil na década. Se fosse a década dos anos 90, lá, eu votava no Gamarra. Mas como não é, e aí não vai adiantar, porque eu vou virar meme de qualquer forma, e dane-se, eu vou no Jeromel pelo critério. É isso, um voto para Gamarra, um voto para Jeromel. Muita gente falou assim, cadê o Chicão, cadê o Índio do Internacional? Gente, todos esses nomes aqui foram... Não, mas todos esses nomes foram levantados aqui, debatidos e descartados. É outro programa, esse é o que fim levou do Milton Neves. Aí você vai lá, clica o nome e aparece, inclusive, o delicioso Chicão, que é um cara também maravilhoso. E o que acontece é isso. Os palhaços do Babuíno e do Cabeça de Piroca acabaram com a votação ontem. E aí a gente tem que tomar carcada aqui. É isso que eu fico louco, rapaz. Ainda bem que eu não voto, que eu só coordeno. Mauro Betting, vamos lá. Já a segunda dica, batemos os 2.000 likes aqui, hein? Mauro, tá 1-1, tá? O Formiga destacou bem. Fosse os anos 90, não se discute. E não só em nível de Brasil e América do Sul. O Gamarra estaria na disputa do mundo. Mas, assim, 2000 a 2002 do Flamengo, ainda que tenha o título da Copa dos Campeões 2001, 2 dos títulos do Tri, aliás, ele nem estava em 2000, chegou depois, né? Tem o de 2001, do Petkovic e tal, já não era o melhor Gamarra, que não era mesmo no Palmeiras, também porque o Palmeiras não ajudava em 2005 e 2006. Agora, o Jeromel, desde que voltou ao Brasil para o Grêmio, trajetória espetacular, merecidamente Copa do Mundo. Claro que o Gamarra era mais zagueiro. E aí, de novo, eu insisto essa questão do emparelhamento, né? Eu teria feito, cornetando, que faz parte do meu quesito ser chato pra cacete, também nisso, e não só nisso, eu faria o Miranda contra a Gamarra, e eu votaria no Miranda, pelas décadas. Jogaria o Jeromel para outra bucha, a gente até fez outro dia Jeromel e... Jeromal é o nome dele. Peraí. Não poderia ser porque era na mesma década, né? Mas enfim, eu estaria falando bobagem, mas enfim, ficando nesse caso, Miranda, como estamos lá do lado do Dedé, Jeromel contra Gamarra, não, calma já, vamos voltar a fita. Peraí que eu entendi onde você quer chegar. E eu vou perguntar pra galera, porque o importante é a gente chegar melhor, tá? A gente tem aqui a dupla de zaga. Eu acho que seria permitido. Eu vou sugerir aqui, se vocês quiserem, a gente faz. O que o Mauro tá colocando, pelo que eu pude compreender de toda essa salada... Então, pelo que eu pude compreender é o seguinte. O Mauro acha que a zaga, na junção dessas 4 opções, deveria ser Dedé e Miranda. É isso, Mauro? Isso. Porque eu acho... mas como não dá para fazer, então também vamos deixar mais claro, até porque eu atrapalhei tudo, inclusive minha linha de pensamento, se é que eu tive alguma linha, se é que eu tive algum pensamento. Parece um monte de gente que tem por aí. Mas enfim, nessa estafeta aqui, o Gamarra de 2000 não é o melhor Gamarra e é o melhor do Jeromel. Então eu fico com o Jeromel, tudo aquilo que falou o Bruno Formiga, até porque se eu conseguir falar mais alguma coisa, eu vou me atrapalhar, porque já nem eu mais sei o que eu estou fazendo aqui. Nossa, mais enrolado que namoro de cobra. Que é isso, cara? Mas rapidinho, eu queria saber de vocês, numa boa, se vocês... Porque assim, o único confronto que a gente pode mexer era se a gente reorganizasse aqui, a zaga fizesse Miranda contra Jeromel e Dedé contra a Gamarra. Mas a zaga que ficou, gente, é a seguinte, Miranda e Jeromel. Eu vou perguntar se vocês querem trocar o Jeromel pelo Dedé. Porque assim, os dois representam essa década. Tá bom. Não? Eu já nem lembro mais o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que tá justo. Cara, assim, eu acho que, infelizmente, repetindo, pra galera registrar, o Gamarra, eu acho que tá entre os melhores que nós 4 aqui vimos. Zagueiros do mundo, assim, da minha geração, o Gamarra vai brigar com os melhores que eu vi. Gamarra, Maldini, Sérgio Ramos, Vidic, o Gamarra vai estar nesse bolo mesmo tendo jogado no Brasil. Só que esse Gamarra aí que briga para mim é o Gamarra dos anos 90. O da década de 2000 aí no Brasil, e o Mauro já lembrou, já é outro nível. Ele no Flamengo era outro nível, no Palmeiras outro nível. Então, no Brasil, na década, o voto ficou no Jeromel, mas assim, com dor. Alguém falou até, eu não vi verdade em você, Formiga. Eu também não vi, não. O Diogo Gelão falou assim, quero só ver o argumento do Formiga no quadro do GOAT, nessa final garfada pelo elenco. E, gente, calma que
calma, que nós estamos no Brasil, só isso que eu tenho para falar para vocês, calma. O Terence Fletcher fala, mandou em inglês, hein, o apresentador Zico é Zeca, não é nem Zico, ele mandou Zeco, é Zeca, looks like the mayor of Springfield, tá falando que eu pareço o prefeito de Springfield. Não parece, não. Parece, Ali? Parece. Então, beleza. Ó, chegamos à marca dos 2.000 likes, vamos à segunda dica, tá? Primeira dica do programa de hoje. Joguei em 3 continentes diferentes. Segunda dica. É sacanagem. Segunda dica. Joguei com Paulo Baier, Léo Lima e Nilmar. O cara, quando fala joguei com Paulo Baier, já começa a abrir um leque absurdo, né? Joguei com Paulo Baier, Léo Lima e Nilmar. Alguém tem algum palpite? Joguei em 3 continentes? Eu acho que falou um Matusalém, né? Já que falou o nome do Matusalém, vamos no outro, né? Difícil ainda, hein? Acho que a gente vai precisar da terceira dica. Alguém tinha mandado aqui um nome, cara, que era meu... Fala, Mauro. Vamos atrás do clube do Neymar no mundo árabe, porque do jeito que ele falou que é impossível, acho que o cara vai ter jogado com o Neymar lá no mundo árabe, viu? Tentar uma boa, hein? É uma boa. Ele falou que é impossível, porque no Inter, no Corinthians, mais fácil, né? Na França, seleção e tal. Vou procurar aqui, uma boa. Vamos ver quem jogou lá com o Neymar. Enquanto a gente vai dando sequência aqui na lateral, primeiro tem que saber qual dos times, né? Que é o Al Rayyan, o Al Raish, Al Jaish, enfim, Al Nassr. Ninguém sabe o nome do time e nem o país, por isso que eu ia falar mundo árabe. Né? Isso é uma tem coisa 638 Zawá ali, a gente não sabe. Enfim. Léo Lima, Baier e Nilmar. E jogo difícil. Renato Abreu, será não? Bom, lembrando que o Paulo Baier ainda tem 88% o dos corpinho jogadores. do Daniel Carvalho. Vamos. Não quer dizer nada, não parece o Daniel Carvalho. Vamos para lá. Maldosamente chamava de barril de Carvalho, que era uma sacanagem, até porque ele parecia. É o nosso caso, principalmente eu e você, Luizinho, o Ale já é outra morbidez. E assim, a TV engorda. Então, assim, o Daniel ele não era tão gordo como ele parecia, embora estivesse. É isso aí. É a mesma coisa que acontece comigo com o Mauro, exatamente, quando você olhar na televisão. Hoje o Patropi tá fogo, hein, velho? Pelo amor de Deus, né? Acho que você deu um pouco do teu negócio pro Mauro quando você acordou, o Zeca. Vamos pra lateral esquerda. Cara, esse negócio do Zeca, outro dia eu recebi, o cara falou assim, você é irmão mais novo do Zeca Camargo? Eu falei, pô, aí eu não seria o Zeca Camargo Júnior, porque o Júnior era tipo, é como se eu fosse o filho, não o irmão mais novo. Mas tudo bem. Vamos lá. Você é um compilado dos piores momentos do Zeca Camargo. É isso, né? Então tá bom. Aí eu acho justo, aí eu acho mais justo. Vamos então à lateral esquerda. Bruno Formiga, o Júnior Leci, né? Leci Brandão, ou o Zé Roberto? O Júnior representando a década passada, obviamente, e o Zé Roberto representando a década atual. Aí é uma disputa de verdade, irmão. Aí é uma disputa. Aí tem jogo, aí é disputa. Aí tem jogo. Inclusive podia ser Zé Roberto contra Zé Roberto. Podia. Cara, eu vou ficar com o Zé Roberto. Eu acho que o Zé Roberto é um lateral com mais recursos, na verdade um cara que pode fazer outros papéis, né? E aí nessa década ele está deslocado aí para lateral, mas ele jogou muito bem na década cumprindo outros papéis. Quando foi para lateral, foi extremamente importante fazendo esse papel já veterano. Então assim, acho um lateral com o equilíbrio defensivo necessário, a inventividade ofensiva, a liderança. Eu acho que em todos os aspectos o Zé Roberto é mais jogador que o Júnior, cumprindo qualquer função. Assim. Mesmo que o melhor Júnior seja o da década passada e talvez o melhor Zé Roberto não seja, mesmo o Zé Roberto mais ou menos, para mim é melhor que o Júnior, né? Enfim. Olha, o Zé Roberto é um cracaço, o Júnior também. Não... Fala, Ale, vai lá. Eu vou jogar essa bomba pro Peruca, porque... Não, vai... eu dei mole, porque... Depois eu vou falar porque eu dei mole, mas vai lá, vai ali. Porque o melhor do Zé Roberto, eu tenho dúvida, inclusive, se foi na lateral. Porque o Júnior na lateral, ele foi maravilhoso. O Zé, ele foi maravilhoso na carreira dele, evidentemente, mas no meio, pra mim, ele se destacou demais, cara. Jogou muito, inclusive Copa do Mundo. Então, na lateral esquerda, eu vou de Brandão. Júnior 1-1. O que eu falei? Na verdade, eu não vou nem fazer a introdução, porque eu tenho certeza que, ao comentar o voto dele, o Mauro
falará sobre o que eu ia falar. Então vamos lá, Mauro, escolha aí o seu lateral. E eu sempre falo, como a Lê falou do Léo Moura, eu acho que é bom a gente falar de quem que a gente gosta e de quem que a gente não gosta. Primeiro, eu adoro os dois, mesmo. E até a gente ficou mais próximo quando eles encerraram a carreira, tanto o Júnior quanto o Zé Roberto. Já disse, eu sou o biógrafo, aliás, um pouco além, eu sou o autobiógrafo do Zé Roberto. Estou escrevendo o livro dele entre os livros que eu estou escrevendo. Então, sou muito suspeito, mas também sou suspeitíssimo do Júnior. O Júnior deu grandes alegrias, né? E vou ficar... Peraí, não vou dar o spoiler agora. Mas é mais ou menos isso que a gente falou. O Zé Roberto foi, para mim, o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006, numa função onde ele praticamente só jogou naquele momento. Ele já jogou de meia, jogou de ponta esquerda, inclusive lá na base, nos grandes pequeninos do Joca e tal. Mas como volante, ele jogou só a Copa de 2006 e jogou demais. Para mim, foi o melhor brasileiro. Mas é nessa mesma década. Se fosse, de repente, Zé Roberto... Se fosse, de repente, não. Fosse Zé Roberto e Júnior nessa década, meu voto seria Zé Roberto. O Zé Roberto da década passada e o Júnior da década passada, Zé Roberto até pela versatilidade e seleção brasileira, titular de seleção. O Júnior é pentacampeão do mundo, inclusive deixando o Zé Roberto fora da lista, porque o Filipão conhecia muito mais o Júnior, tinha mais afinidade com o Júnior do que com o Zé Roberto, mas se o Zé Roberto tivesse lá, também teria sido pentacampeão, que ele tinha acabado de sair do Bayer Leverkusen e estava muito bem para ir para o Bayern de Munique. Mas na década, o Júnior, começando aí, o que a gente está usando, né? O ano 00 faz parte dessa década. Então, assim, o Júnior jogou demais em 2000 e jogaria demais no São Paulo, campeão da América, campeão do mundo, como ala, como lateral. Eu acho que a década do Júnior foi melhor que a do Zé Roberto, até porque o Zé Roberto terminou também em 2017, o do Júnior também terminou, mas o Zé Roberto terminou muito bem em 2016, campeão. Eu vou ficar com a década do Júnior, mas como jogador, mais completo e melhor que o Zé Roberto. Mas pela década em si, eu fico com o Júnior. Vai ter escolha, hein? Altíssimo nível. Júnior é o representante da lateral esquerda. Rapaziada, vamos seguir curtindo. Não tô afim de perder pro Helsinki hoje, hein? Hoje é quinta-feira, é isso mesmo? Quinta-feira, dia 21 de maio. Não tô afim de perder para o Helsinki. Mauro Betting, Ralf contra Mineiro. Disputa ali no primeiro homem do meio campo. Também poderiam jogar juntos, né? O Mineiro sai mais, o Ralf fica menos. Dois fundamentais nos mundiais de Corinthians e de São Paulo, o Mineiro até com um gol do tricampeonato contra o Liverpool, e o Ralf também fundamental na Libertadores. Aliás, a Libertadores do Corinthians também foi invicto, graças àquele gol no finalzinho da estreia em Táchira, contra o Deportivo Táchira, aquele 1-1, foi um gol de cabeça do Ralf. Mas eu fico com a versatilidade, a qualidade do Mineiro, até jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo, e a carreira internacional do Mineiro. Eu fico com o Mineiro. Um voto para Mineiro. Ali, Oliveira. Eu lembro que nessa aí eu botei no Vampeta, mas perdi também. Aí é difícil, irmão. Aí não dá. O Vampeta não tá, acho. Eu acho que. Mas é o pessoal que votou. Democraticamente, você deveria fazer o seguinte, Luiz. Todo mundo vota e o meu voto vale 3. Acho que é um jogo. Aliás, acho que eu vou botar. Eu vou criar um livro de regras para esse programa, tipo aquele do Tadeu Schmidt no Fantástico, sabe? Que ele traz um livrão, e eu vou começar a botar algumas coisas aqui, e aí a gente consulta o livro de regras do de placa. Acho que essa é uma boa regra para gente estabelecer. Melhor do que o livro do Wikipédia, que foi consultado ontem, que daí os caras falam, não, mas o Vampeta deu uma cambalhota e não sei o quê, e depois não sei o quê. O Vampeta, para mim, seria titular nessa disputa aí. Mas em não tendo o velho Vamp, eu vou de Mineiro. 2 votos para o Mineiro, Bruno Formiga. Aí acabou, né? Mas de fato, assim, a gente tá falando de 2 volantes muito premiados, né? De prêmio de craque do Brasileirão, de bola de prata e tudo. O Mineiro esteve mais vezes nisso. Eu acho que ele acabou sendo mais, como o Mauro falou, mais versátil. Não sei se mais dominante, mas ele foi mais premiado. Ele foi muito vencedor, apesar de ter saído, né, não ter jogado a década toda aqui e tal. A gente tá falando de um mineiro que já era muito bom no São Caetano e que viveu o melhor momento aqui no São Paulo. Eu vou de Mineiro também, mas o Ralf tem uma menção honrosa aí, porque é muito constante, né? 5 anos seguidos no nível muito alto, depois ele volta e é importante de novo num título em que parecia que ele seria deixado de lado. Juber Robert está por aqui, o Máximo Filho, o Matheus Martins está dizendo, Júnior é melhor que Zé Roberto? Não acredito, não foi isso que nós falamos aqui. Vamos escutar o que foi falado. Foi falado como jogador, que o Júnior o Zé Roberto é melhor. Mas para representar as décadas, as duas, na avaliação, chegamos à conclusão que o Júnior jogou mais na década passada do que o Zé Roberto nessa década aqui no futebol brasileiro, tá? Isso é importante ser destacado. Ivi Oliveira tá por aqui, o Alex Campos e por aí vai.
Vamos nessa para o meio-campo. Agora é o seguinte, hein? Estrangeiros na parada também, hein? Estrangeiros na parada. A primeira disputa, Conca representando a década passada contra Everton Ribeiro representando a década atual. Ale Oliveira. Qual Everton Ribeiro e Conca. Essa atenção, pô. São 2 nomes. Puta vida. Década passada, É. Conca na década passada e Everton nessa. Eu vou de Everton Ribeiro. Um voto. Mas assim, como é que você quer que eu faça que o teu voto valha 3 pontos com esse tipo de justificativa? Que é nenhuma. Everton, só isso? Não é, porque eu sempre aprendo com os companheiros, né? E eu aprendo muito com o Mauro Peruca, que é o seguinte, quando você não sabe como votar, conforme você vai se explicando, essa explicação dele do Zé Roberto e do Júnior foi a pior explicação que eu já vi na minha vida. Como então, assim? Não, você não sabia se ele ia votar no Zé Roberto ou no Júnior. Você vai explicando. E vai e falando, aí são 2 nomes maravilhosos, mas pela década em si o Júnior foi mais aí você conquistador fala, que o Zé Roberto. um fez isso, o outro fez isso também. O outro fez isso, o outro fez aquilo também. E Então, o Júnior quando fez você mais. não tem convicção, é melhor você ir no simples Everton Tá Ribeiro. bom. Beleza, entendeu? Então é isso. Um voto para Everton Ribeiro, Mauro Betting. Então, Conca. Então eu veja bem do André Rene. O Conca, ele poderia estar disputando, né, nessa década que passou aí, que é do Everton Ribeiro, porque os grandes momentos do Conca são no Fluminense 2010, 2012, né? Não que ele já não estivesse na década anterior, né? Mas assim, eu ainda vou ficar com o Everton Ribeiro, que eu acho que são 2 grandes momentos do Everton Ribeiro, tanto pelo Cruzeiro quanto no Flamengo agora, em 2019, e já algum brilhareco em 2000. Brilhareco é uma palavra ruim, aliás é feia pra cacete. Já alguns bons momentos em 2018. Então eu vou ficar com a excelência do Everton Ribeiro, embora o Conca tenha sido absoluto no ano que ele jogou e jogou todas as partidas e foi campeão brasileiro pelo Fluminense, nem precisa dizer. Mas a concorrência absurda que teve o Everton Ribeiro, inclusive ele ficando atrás do Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa, já vê o tamanho da concorrência que ele teve assim. Mas eu fico sim com o Everton Ribeiro. Bruno Formiga. É uma disputa boa, mas assim, eu acho até que o melhor Conca foi 2009 e 2010. Ele é eleito lá craque da galera em 2009 e tal, em 2010 ele vai, não precisa nem falar, né? Em 2012 eu acho que já tem uma queda grande, mas Sim. enfim, ainda é porque importante. ele joga 2008, 2009, 2010 em um altíssimo nível, né, no Fluminense, nos 3 anos. 9 e 10 eu acho que é altíssimo. O 8 eu acho ok, acho que ele é um cara que participa, já mas tá tem bem, gente bem melhor que ele. Que o time tá melhor. Ele é um coadjuvante, ok. Em 2009 ele começa a pedir um protagonismo, em 2010 acho que ele é o grande protagonista, mas o Everton Ribeiro, assim, ele faz 13 e 14 num nível altíssimo, e aí você tem o ano passado, já parte de 2018 num grande nível. Eu acho que o Everton Ribeiro fez mais na década nessa do que o Conca fez na década passada, e eu não estou nem colocando o Vasco aqui, que ele foi um achado e tal, e surpreendeu muita gente, mas eu vou de Everton Ribeiro também. O meio-campo, então, por enquanto, tem Mineiro e Everton Ribeiro, e essa próxima disputa, ela é deliciosa, ela é maravilhosa, mas ela só tem um resultado possível. Eita. Tá? Não tem jeito. Você vai ver porque, Formiga, você vai abrir Alex contra D'Alessandro. O Alex está representando a década passada e o Dali representando essa década. É complicado, mas eu vou ficar com o Alex, porque, enfim, apesar do D'Alessandro tem uma continuidade muito grande, né? Mas tem um D'Alessandro com um pé na década passada, tem um D'Alessandro nesta década. E aí, parte de momentos importantes nessa década, o D'Alessandro foi muito grande em Libertadores, em Sul-Americana, e somando tudo, ele foi. Mas o Alex foi de um protagonismo, de um brilhantismo, que eu acho que o D'Alessandro nunca teve. Então eu vou com o Alex, e para mim bastaria o ano de 2003 para ser o Alex, aqui sendo bem contraditório em vários aspectos. Para mim, só o Alex de 2003 já bastaria. Ale? Eu só questiono um pouco o não protagonismo do D'Alessandro. Eu acho que ele foi protagonista, sim, em alguns momentos. Inclusive, agora também ele já tá mais para aquele showball gostoso e tal, né? Mas mesmo assim, não tem mais showball, né? Então traíra, que até muito Esse traíra. comentário, pô.
Mas ele, quando ele entra no jogo, ele não tem condição física de jogar um jogo inteiro intensamente, mas quando ele entra no jogo, cara, ele muda o time do Internacional ainda hoje. Então, acho que ele foi, em vários momentos, ele foi protagonista do Inter, um dos grandes ídolos da história, inclusive, mas como jogador, chamando a responsabilidade, ditando o ritmo do jogo e tal. Mas eu também vou com cabeça grávida, essa aí eu não tenho como fugir. Luiz, só um parênteses assim, eu falei da Sul-Americana e da Libertadores, que 2010, 2008 é década passada, então assim, o D'Alessandro podia entrar até na década passada, teria uma disputa legal ali. Nesta década ele tem a Recopa, tem Recopa Gaúcha, uma porrada de campeonato gaúcho, mas talvez o melhor D'Alessandro seja na década passada, não seja nem o dessa década. E tem uma coisa aqui, só para responder, eu queria responder especificamente o Alexandre Santos. Ele fala assim, ó, para uns eles votaram no pico, para outros eles votaram no tempo. Qual o critério afinal? O Alexandre, tem jogadores que em uma temporada atingem determinado nível que é impossível a gente ignorar o que esses caras fizeram, mesmo que eles não tenham jogado tanto tempo dentro dessa década. Alguns jogadores, com o nível que eles atingiram aqui, eles têm que ser lembrados, eles têm que ser ponderados e eventualmente vão ganhar, porque não tem como. O que o Alex jogou em 2003, desculpa, é o que o Formiga falou, se ele só tivesse jogado o ano de 2003 aqui, já teria sido suficiente. A mesma coisa que a gente vai ver o Neymar daqui na próxima disputa. O Neymar jogou só o começo. Ou o Tevez, que também vai estar aqui. São caras que jogaram pouco tempo, mas com um impacto no jogo, um protagonismo tamanho, que mereceram entrar nas seleções. Não sei se vocês... Valentino Rossi. No capricho, o grande Sérgio Maurício. Passando aí no capricho o Valentino Rossi ali. Tá 2-0, Maurão. Sérgio Maurício. Cara, 3-0, assim, o Alex foi tão absurdo em 2003, mas depois ele foi ok, ele foi pro Fenerbahçe, virou estátua, e não só estátua, virou também molde para pés de uma pessoa que perdeu os pés e quis fazer o molde, tá lá no livro, tá no filme Alex Câmera 10, Alex tá em vários aplicativos, vocês assistam, trabalho maravilhoso do Cauê, do Adriano também e do grande Cabeção. Mas enfim, o Alex, o D'Alessandro é uma história fantástica, dos grandes ídolos, eu acho que fale também o estafeta, se a gente já não fez antes, pode fazer agora, grandes ídolos estrangeiros do futebol brasileiro, a gente fazer um mata-mata aí, mata-mata não pode, mas de algum jeito aí a gente fazer, pegando um ídolo estrangeiro de cada time, qual é o mais identificado, não é quem é o melhor, mas qual é o mais identificado, e o Dali é impressionante o que ele faz, porque é um baita jogador, desde a base do River Plate, seleção sub-20 argentina, não teve tantas chances na Europa e na própria seleção argentina, até porque a concorrência não é fácil, mas a história dele no Internacional é espetacular. Mas para essa estafeta, para esse nível, por aquilo que fez o Alex tão determinante na tríplice coroa celeste em 2003, eu fico com o Alex. Alex, né? Não tem como, o Alex ganhou essa votação. Galera, o Luan Guimarães falou assim, Helsinki está pagando meu comentário. Luan, se você estiver falando coisa errada, se estiver ofendendo, se você estiver sendo homofóbico, se estiver sendo racista, se estiver sendo indelicado, vai ter o comentário apagado, sim. É assim que funciona a internet. A internet não é terra de ninguém, porque você falou o que você quiser. Não toleramos os intolerantes, né? Vamos fazer dessa troca, desse espaço aqui, um ambiente saudável, um ambiente gostoso pra gente trocar ideia, tá? É importante a galera curtir, que eu não quero perder pro Helsinki, não. Com 3 mil likes, temos mais uma dica. Então, o time até agora tem Rogério Ceni, Wagner, Miranda, Jeromel e Júnior. Mineiro, Everton Ribeiro e Alex, agora é uma disputa especial. Robinho representando a primeira década dos anos 2000. Neymar representando a década atual. Foram parceiros no Santos no ano de 2010, né? Ainda da década... semestre. No título da Copa do Brasil, Paulista e tudo mais. Vamos lá, gente. Eu vou deixar essa aqui para Mauro Betting abrir, por favor. Cara, você vê como esses recortes, diria o Formiga, são tão interessantes, né, cara? Primeiro, o Neymar sempre foi um Robinho bem melhorado. Mas, cara, exatamente, são duas coisas que talvez o Robinho leve. A idolatria do torcedor do Santos, que a gente já comentou bastante, dá para fazer um simpósio em relação ao Neymar, até pela maneira como sai e volta o Robinho, e saiu como saiu o Neymar da Vila Belmiro. Agora, cara, você pegar o Robinho de 2002,
do time que não era campeão desde 84 e consegue brilhantemente no comando do professor Emerson Leão, com o Diego, um ótimo time. Aí vai, 2003, vice da América, para Boca, o grande campeão do século da América. 2004, ele campeão também, bicampeão brasileiro, e inclusive durante o processo que ele ficou fora, porque a mãe havia sido sequestrada. E ainda volta bem, o Santos é bicampeão e tal, já com o comando do professor Luxemburgo. Cara, é muita coisa o que ele fez, até pela pressão absurda e enorme. O Neymar, claro que também fez muita coisa, desde que ele começou em fevereiro de 2009 no Santos, que é outra década, passa por 2010, claro, passa pela conquista da América em 2011, a Copa do Brasil em 2010, o tricampeonato paulista que o Santos e o futebol paulista não via desde o Santos de Pelé de 67, 69, é muita coisa. Assim, ainda voto no Neymar, mas, cara, o Robinho, cara, ele fez tanta coisa espetacular, criou uma nova geração, ele, o Diego e a molecada, inclusive o próprio CT onde o Neymar jogou, né? Onde o Santos criou uma divisão de base para o Neymar jogar, o CT Meninos da Vila, que foi pago exatamente com o dinheiro que veio da venda do Robinho e também parte da venda do Diego e outros nomes. Cara, com todos os astericos, como diria um amigo, e senões possíveis, eu vou ficar com o Neymar, mas se eu votasse Robinho, estava bem votado também. Neymar. Eu tô achando que eu vou jogar essa bola lá pro Bruno Formiga e ele vai deixar ela quicando pro ali definir. Você vai fazer isso, não vai, Bruno Formiga? Não vou, não. Não tem como, cara. Desculpa, não dá. Assim, eles ganharam muito. O Robinho, de fato, é uma versão absurda no Santos, mas eu não consigo nem comparar como jogador, cara. Assim, eu não consigo ver nenhuma valência que o Robinho jogue mais que o Neymar. Nenhuma, assim, 1 contra 1, poder de decisão, finalização, cobrança de falta. Talvez, sei lá, liderança, vai. Pode ser, mas nem sei. Não tenho como opinar sobre, porque eu nunca tive em vestiário com nenhum dos dois. Mas, cara, bola por bola, eu não vejo comparação. Eu tava olhando as temporadas aqui. A melhor temporada do Robinho, ele faz 30 e poucos gols. A melhor do Neymar, ele faz 43. Ele mete 43 numa, 24 na outra. Pô, 42 na outra. O Robinho vai 10, 15... Aí, beleza, 32 em 2004 e 24 em 2005. Mas não tem como, cara. Assim, o Neymar... não tem, pra mim, não tem comparação. Como diria o Alê, eu vou só... assim, ó... Porque tem o seguinte, né? Tem algumas coisas. Primeiro, né? Os dois ganharam juntos a Copa do Brasil de 2010, né? Isso é importante ser destacado. Porque as finais, a coisa do mata-mata, ela dá na minha opinião, né, ela dá um peso maior a alguns feitos que os caras fazem. Então o Robinho, quando ele dá a pedalada lá naquela final, ele faz o que ele faz numa final de campeonato brasileiro, cara, isso explode, isso gera um tamanho pro Robinho que é difícil de outra pessoa alcançar. Só que o Neymar fez isso em final de Libertadores. Então, é o que eu ia chegar lá. Ele fez isso junto com o Robinho na Copa do Brasil e depois fez sem o Robinho na Libertadores da América, que ainda se sobrepõe em algumas circunstâncias, dependendo da situação do time, dependendo da circunstância do jogo, a um gol eventual final de Campeonato Brasileiro. Então, 2-0 para o Neymar. Ale Oliveira. Eu gosto muito do futebol do Robinho, viu, cara? Acho que, inclusive, na seleção ele jogou muito bem, sempre foi um cara muito habilidoso, né? E uma referência para muita gente aí, para muita molecada dentro do campo. Ele sempre foi um cara que todo mundo tentava imitar e tal. Teve o Pedala, lembra do Pedala Robinho, não? Claro. Uhum. Então, e aí é evidente que ele jogou muita bola, mas aí eu acho que o buraco é mais embaixo, né? A briga do Neymar é uma briga maior, como por exemplo a briga do Gamarra, é um outro nível de jogador, né? É isso, né? Ó, a galera tá curtindo aqui, tá comentando. Pra quem tá vendo aí, Bruno Formiga nos comentários, eu quero saber se é você mesmo, Bruno Formiga, que tá comentando aqui no chat com a galera. Sou eu, pô. Ele mesmo. Lá, é ele mesmo. Então, Sou eu, tô aqui, ó. Deem um like, seus putos, pra poder a gente chegar na... Isso. É isso, eu tô interagindo aqui do lado, o chat tá aqui aberto, vou mandar aqui, ó. Vou mandar agora, lê aí, ó. Lê essa mensagem aí. Cadê? Vou ver. Vamos ver. Ainda não chegou pra mim. Lá, ainda não chegou. Vai chegar. Vai chegar ou não vai chegar? Não é melhor mandar um WhatsApp? Não é melhor mandar um WhatsApp? Tô achando que não vai chegar, não. Te amo, Luiz. Eu te amo também, Bruno Formiga. Mandei outro de novo. Botei 2 vezes pra garantir. Manda agora vai demorar pra chegar. Isso, manda direct aí. Ó, vamos lá, galera. 3.000 likes, a gente solta a dica. Eu posso falar um negócio? Eu acho que eu já matei. Com o auxílio da galera aqui, eu acho que eu já matei. Vou só fazer uma pergunta técnica para Mauro Betting, mas depois ele me responde quando a gente apresentar lá as próximas dicas do Quem Sou Eu. Deixa eu achar aqui a nossa dinâmica. Vamos lá.
Neymar no ataque. Dudu contra Tevez. Dudu contra Tevez. Ale Oliveira, abre aí. Eu já falei desde o começo que eu fui contratado pelo Esporte Interativo que o meu critério seria o futebol apresentado. Então, para mim, eu sei que tem vários bons argumentos aí para defender a presença do Dudu na seleção, e eu concordo com eles, porque o Dudu jogou no Brasil, é um jogador do futebol brasileiro, e o Tevez é um jogador do futebol mundial. Mas o meu critério é bola. Tava lá. Tevez chegou, eu tava lá. Fiz uma pergunta a ele. Eu revelei ele. Parou! Então, o meu voto é para Carlitos Tevez. A Fonoana manda um abraço. Isso. Ai, O meu Galvão Deus do também. céu. Zidane! O Adnet que faz genial, né, cara? Maurão, vamos lá, vai. Cara, o Dudu, a gente tem falado sempre, o mais regular jogador do Brasil, 2015 para cá, 2016 foi um dos melhores do brasileiro, em 2018 fez um campeonato histórico, das melhores atuações individuais, principalmente na reta de chegada de um jogador em campeonato brasileiro, um jogador que mais passes para gols dá nos últimos anos, mais sofre faltas e tal. Agora, o Tevez é um outro patamar mesmo, em nível internacional, e o que ele fez em 2005 para o Corinthians campeão brasileiro, em 2006 acabou saindo antes, né? Aliás, bem Tevez, né? Ele é apaixonado, aliás, é uma série legal, a gente já falou aqui como dica do Apache, né? Do Tevez. Ele, da casa dele, do time dele, do coração, que é o Boca, ele fez de tudo para ir para o Corinthians. Do Corinthians ele fez de tudo para sair para a Europa. Aí fez de tudo é um dos piores e melhores profissionais que eu já vi. Ele é extremamente apaixonado pela camisa que veste, até ir tretar com o Ferguson e não querer ficar mais. É um horror nesse aspecto. Como profissional, ele tem momentos de cueva, mas quando ele está em campo, ele joga pra cacete pela vontade, não por isso, não por acaso, tem essa admiração mais do que merecida pela torcida corintiana e respeito e até raiva dos rivais, que jogava muito. Mas fica evidentemente o Tevez, foi menos tempo do que o Dudu, mas o Tevez é um espetáculo, né? Tevez. Você votou no Tevez também? Tevez, claro. Rapaz, eu joguei no Mauro achando que a gente ia ficar no empate pela longevidade, pelo que jogou aqui no futebol brasileiro, Dudu. Maravilhoso e tal, mas o Tevez você vai falar, porra, mas o Dudu 18 não foi o que, por exemplo, fez o Tevez em 2005? Sim. Mas, cara, o Tevez aí entra um pouco do outro patamar, cara. É o Tevez. Do pico, né? Daquela coisa, né? Olha aí, então eu vacilei, eu tinha que ter jogado no Bruno Formiga. Isso, ó. Acho que ia dar mole também, a tua leitura tá legal não. Mas eu ia em Tevez também, cara. Mesmo argumento do Alex, assim, o ano do Tevez, 2005, pô, são 52 jogos, 31 gols, assim, jogando uma barbaridade no Campeonato Brasileiro. Aí ele vai embora cedo no ano seguinte, mas ele vai embora com 24 jogos e 15 gols. Ou seja, ele praticamente estava fazendo um gol a cada 2 jogos, fora dando os passes, até uma média maior do que isso. O Dudu nunca foi esse goleador efusivo, apesar de ser um cara de muitas assistências, muito regular, algumas vezes brilhante, mas o Tevez foi brilhante aqui 2 anos, e aí pesa o argumento Alex. Bastaria o 2005 do Tevez para ele levar, assim, o Dudu, por exemplo, em 2016, teve gente que foi melhor que ele, né? O Gabriel Jesus, o Moisés, você pode discutir naquele Palmeiras ali. Depois não, ele pega um protagonismo e tal, mas eu acho que o Tevez foi brilhante, ele era o cara que encantava e resolvia. Então, e o Dudu tem aquelas viradas de chave, né? Ele tá mal de uma hora para outra, aí ele começa a ser decisivo. Mas as voltas de férias do Dudu, e a Lei e Mauro acho que já falaram sobre isso, são voltas bem complicadas. Alguém falou assim do Dagoberto. O Dagoberto foi um nome muito discutido ontem aqui também. O Danilo Oliveira falou assim: pô, Tevez jogou um campeonato, tem o Dagoberto com 5 títulos, por exemplo. Foi discutido, mas é isso. A mesma coisa acontece com o Dudu aqui. Se você for olhar o currículo do Dudu e do Tevez no futebol brasileiro, não dá para comparar. Mas ainda assim, o pico, a grande temporada do Tevez, que ele é como jogador, fez com que ele vencesse. Fala. O homem babuíno votou no nosso Michel Teló aí. Votou no Dagoberto, né? É muito traído. Vamos soltar daqui a pouco a dica. Deixa eu só concluir aqui a eleição. Falta só o ataque, tá, gente? Falta só o ataque pra gente concluir aqui. Depois a gente faz o nosso Quem Sou Eu, a próxima dica do Quem Sou Eu. Vamos lá, ataque. Ataque é Romário, representando a década passada, e Gabigol, representando a década atual. Bruno Formiga, abre aí. Caraca, meu. Esse é foda. Aí, ó.
É duro. É duro porque sabe por quê, cara? O Romário tem o Campeonato 2000, que é da década anterior, né? Sendo bem chato na parada. E aquele campeonato dele foi um absurdo, assim, um absurdo. Tirando aquele, aí você vem pra depois. Ele foi artilheiro duas vezes. Artilheiro. Ele foi artilheiro duas vezes, 2002 e 2005, se eu não estou enganado. Até... Em times que não foram campeões, né? Em times que não foram campeões. Caraca, eu não vou ter coragem de votar no Gabigol, não tem como, vai ser difícil, porque assim, o Romário mais ou menos, ele ainda velho, foi artilheiro duas vezes, assim, bateu, tem atuações e lances e jogadas que ainda são brilhantes. O Gabriel, é verdade, nunca jogou mal no Campeonato Brasileiro, mas não consigo, cara, nessa não dá porque o Romário tem um gigantismo, assim, que é aquela parada, meio Romário, já vai ser mais que o Gabigol, apesar do que ele fez em termos de idolatria, de poder de decisão. Nunca jogou mal no Brasil, reforço, nunca. No Santos e no Flamengo sempre jogou bem, mas não tem como, cara, não dá. Eu falei sinto mal nesse voto, sabia? Mas não tem jeito. Eu falei 2002, 2001. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2001, com 21 gols. 2005, com 22 gols do Campeonato Brasileiro daquela edição. Um voto para o baixinho Romário. Um voto para... O que aconteceu? O Alê saiu? Ele deu problema aí na live do Alê? É isso? Impressão minha. Acho que tivemos um probleminha com o Alê, hein? Eu acho que foi uma saída. Foi uma saída em protesto. Estratégica, isso. Pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu senti, foi uma saída em protesto. Ele achou a comparação sem nexo, em protesto, e foi embora. Eu vou mandar para ele aqui a mensagem. Eu acho que ele teve um problema com a conexão lá na casa dele. Acho não, né? Certamente isso que aconteceu. Acabou a energia lá na casa do Alê. Então não sei se ele vai voltar aqui até o final. Eu vou mandar para ele aqui no privado, se ele prefere o Romário ou o Gabigol, mas aí o Mauro Betti pode dar no voto dele também. Mais ou menos na linha do Formiga, né, cara? E seria da linha do Gabriel Barbosa se perguntado sobre isso. O Gabriel sempre jogou bem no futebol brasileiro e teve uma temporada fantástica no passado, como todo o time do Flamengo, e muito por conta dele, né? Mas, é o baixinho, né, cara? Qualquer votação, jogadores mais altos da história, você vota no Messi, cara, sabe? Na hora, você vai comparar qualquer coisa, qualquer momento, e pela carreira longeva e absolutamente espetacular do Romário, é muito, muito difícil não votar no Romário. É quase que um voto útil. Pô, eu não vou votar nesse cara, mas é melhor votar nesse para não ter o outro. Não que seja o caso específico, né? Porque o Gabriel é um espetáculo e para mim, se eu tinha algumas dúvidas, o Gabriel calou essas minhas dúvidas na temporada maravilhosa dele do Flamengo. Então não tem como não votar no baixinho, vamos de Romário. É difícil, Romário... cara. Esse debate ele é muito complicado, cara. Tô dando uma olhada aqui nos números do Romário, porque mesmo assim, né, a gente tá falando de um cara que em 2002 ele mete lá, ele tem 25 jogos no Vasco, 26 gols, por exemplo. No Fluminense, 26 jogos, 16 gols. Aí no Fluminense depois 25 jogos, 18 gols. Aí no Vasco em 2005 no Campeonato Brasileiro, e já coroa, né, cara? Em 2005 a gente tá falando de 43 jogos e 30 gols. Para um coroa, quem entrega 30 gols aí, cara, em artilheiro que tá bem? É de 30 gols no Brasil, 25 a 30 gols é um número altíssimo para os padrões Brasil. A gente tem artilheiros entregando ao final da temporada 20 gols, 17 gols, 22. Tem uma coisa, o Formiga, que já que a comparação aqui é específica com o Gabigol, talvez o time comparável ao Flamengo 2019 por o Romário seja o time de 2000 do Vasco, tá? Mas que não entra para a contagem dessa década. E depois disso, ele não teve um time tão forte que possibilitasse, talvez, assim, tanto destaque como teve o Gabigol em 2019, cara. Mas, mesmo assim, 2001, para você ver o nível que foi o Romário, mesmo sem ter tido tantos títulos como poderia, tá? No desempenho individual, 2001 são 39 jogos no ano, e aí a gente sempre tá vendo um cara muito lesionado, né, ficando de fora de vários jogos. 39 jogos e 40 gols. Aí o Gabigol, na temporada passada, que é a melhor da vida dele, são 59 jogos e 43 gols. Aí, beleza, você vai ver a qualidade desses gols, o que garantiu de título, é um outro debate. Mas olha o número do Romário, já coroa, metendo 40 gols em bem menos jogos. E o Gabigol com 43. Então, assim, até na análise pau a pau, fora o lado lúdico e a carreira, dá para votar no Romário. Então, agora eu tô mais tranquilo para esse voto que foi bem difícil. Tá bom. Então, e só para, como a gente falou, né, o Alê teve um probleminha de energia
lá na residência dele. Trabalha na Rádio Energia. E ele me mandou aqui, eu pedi para ele o voto, falei, ô Ale, me manda aí o seu voto para Romário ou Gabigol, e ele mandou o voto seco, falou assim, ó, Romário é o voto do Ale Oliveira também. Eu vou anotar a seleção e eu tô só para explicar para a galera que obviamente reparou, né? Olha, pô, do nada eles agora subiram a imagem, tá só a cara do Romário e do Gabigol ali. A gente está tentando primeiro ajeitar aqui o Ale, se for possível, com a volta da internet dele, com a energia, a gente vai trazê-lo de volta para o programa. E também tentando ajustar aqui tecnicamente a nossa operação para que você tenha uma imagem legal aí, chegando até o seu celular, tablet, televisão. Você que está curtindo, se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Vamos lá, seguir curtindo daqui a pouco a terceira dica do Quem Sou Eu. Deixa eu ver aqui qual é o procedimento. Deixa eu ler primeiro a seleção escolhida, tá? Seleção do futebol brasileiro desse século. Rogério Ceni, Fagner, Miranda, Jeromel e Júnior. Mineiro, Everton Ribeiro e Alex. Neymar, Tevez e Romário. Vamos falar a verdade? Esse trio de ataque aí, cara, é trio de ataque de... Se você fala, bota num time no auge, os três bota num time lá de Champions, eu boto de frente com qualquer trio de frente para falar, ó, eu sou mais o meu, hein? Neymar, Romário e Tevez, cara, encara qualquer um, hein? Muito forte, viu? Esse trio muito forte, e assim, pegando o auge de cada um, por exemplo, assim, na boa, real, falando sem onda, a gente nem sei se ainda vai tocar no tema, não sei se vai dar tempo, mas esse trio Neymar, Romário e Tevez no auge, ele é melhor, por exemplo, do que o trio atual que tem Mané, Salah e Firmino, do Liverpool, que é talvez o trio da moda aí do futebol internacional. Sim. Verdade. Individualmente, sim. Talvez o encaixe, claro, porque nunca jogaram juntos. Mas assim, o Neymar e o Tevez, eles são tão capazes de fazer vários papéis que é possível que isso funcione. Não, claro. O que é legal do Salah, do Firmino e do Mané é porque individualmente eles somaram mais do que eles têm. Digamos, se a gente desse, nota 9, 8 e 7 para eles, o desempenho dá 36, dá mais. É uma coisa legal do esporte coletivo. É a soma das individualidades que dá muito mais. E aí, pegando um exemplo até clássico, o Edmundo Sávio o Edmundo Romário e Sávio, para fazer não a rima na musiquinha, mas o que era em campo Edmundo Romário e Sávio, sempre rendeu menos do que eles podiam. Em todos os sentidos, né? Então, acontece isso. Né? É engraçado, quando você falou de encaixe, né? Você falou de encaixe, eu já fiz essa comparação. Por exemplo, em termos de talento, a galera dos anos 90 que olhava para esse Romário, Sávio e Edmundo, não ganharam o que poderia e nem jogaram o que poderia. Sim. Esse trio é bem mais talentoso, por exemplo, do que Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabriel. Claro. Mas para a história do Flamengo é incomparável, assim, eles nem conversam. Esses trios. Eles são melhores do que Salah, Firmino e Mané, mas não rendeu. Nossa, isso. Ó, vamos lá, gente. Então ficamos com essa seleção do século, tá? Desse nosso século agora. E aí é o seguinte: vamos para a terceira dica do Quem Sou Eu, tá? A galera desbloqueou por aqui. Vamos para a terceira dica do Quem Sou Eu. E só isso esse cara ganhou? Putz, cara. Vamos lá. As dicas são: joguei em 3 continentes. Joguei com Paulo Baier, Léo Lima e Nilmar. Sou campeão de um campeonato nacional e 2 estaduais. Deixa eu ver. Esse cara que eu tô achando que eu tô achando que é o Yarley, tá? Eu tava achando... A galera mandou aqui, eu tava achando que era o Yarley. Deixa eu ver quantos títulos... Mas o Yarley jogou só em 2 continentes, não? Jogou em 3? Não, então ele jogou... Então, é isso que eu ia falar com o Mauro Betti. Assim, jogou na América Central também, né? Então a América Central vai entrar, né? A América Central entra. Assim, porque eu sou as Américas, hein? São as Américas. Bom voto. Bom voto, Mauro, você achou? Bom voto. Eu queria a camisa que eu ganhei do Yarley e sumiu lá de casa. Um beijo a todos. Olha só. O que tá me quebrando... Quantos campeonatos estaduais tinha ali? 2 só, né? 2. Sou campeão de um campeonato nacional e de 2 estaduais. Então não vai ser o Yarley, porque ele ganhou o campeonato Goiânia 2009 2012, ele ganha o campeonato cearense, ganha também o campeonato gaúcho. Campeonato nacional ele ganhou um só, que é o campeonato brasileiro da Série B de 2012. Falaram em Rodrigo Tabata, mas é sacanagem. Será que é o Rodrigo Tabata? Não, mas pode ser, cara. Eu tinha achado que era o Renato Abreu, mas o Renato Abreu não jogou, só jogou em 2 continentes. Ele não jogou na Europa, nem em outra América. O Rodrigo Tabata jogou no Catar, na Turquia e no Brasil. Ele ganhou 2 campeonatos paulistas,
mas não ganhou uma Copa Nacional. Aparentemente não ganhou uma Copa Nacional. Poderia ser o Rodrigo Tabata, não acho um mau palpite não, cara. É porque o Yarley jogou com certeza com o Paulo Baier, né, naquele Goiás. Jogou. Mas não é ele, eu falo. Ele jogou com o Nilmar, eu acho que jogou com o Nilmar também, jogou, né? Mas ele é pentacampeão estadual. Ele é pentacampeão estadual. Rafael Moura não vai ser, né? Cara, pode ser o Roger Flores, sabia? Mas ele ganhou mais do que isso, não é possível. Não, o Roger Flores tem Taça de Portugal, é uma Copa Nacional. Tem a Copa do Príncipe Herdeiro também, é outra Copa Nacional, ele tem duas, então. Mas olha só, ganhou um campeonato mineiro, ele brasileiro. Tem 2 mineiros só. Ele só tem 2 campeonatos estaduais, o Mineiro e o Carioca. Ganhou o Campeonato Carioca em 2002 com o Fluminense, se não estou enganado também. Em 2011 pelo Cruzeiro. 2 estaduais, um brasileiro, que em 2005. O Copa Nacional tem. Eu vou de Roger Flores. Roger Flores é uma boa, mas o Campeonato Brasileiro da Série C vai contar ou não? Como Campeonato Nacional? Porque ele ganha em 99 também, pelo Fluminense. Tem que contar. Barreira. Meu voto é Roger Flores. Eu vou com o Roger Flores também. Eu acompanho o Formiga. Olha quem chegou. Olha aí. Vocês viram quem tá ali representando o Ale Oliveira? Maravilhoso. Que tá internet? O Zizito, que é a cara do Ale, né? Grande Zizito. Bota ele por áudio aí, ô Luiz. Liga pra ele aí, põe ele no celular e bota com essa cara desse boneco aí. Não depende de mim. Não, eu botar o microfone aqui. Ale, bota aí, ô Zé. Lene, será que o Lene não vai ser também? Será que é o Lene? Deixa eu ver. O Lene não ganhou título nacional ou ganhou? Não. Deixa eu ver. Pensou no Fluminense em 2006? Ele ganhou a Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, né? Tava no elenco. Sim, não, título nacional, não só o brasileiro. Parece a silhueta do Lene ali, viu? Só que eu acho que ele só ganhou um campeonato paulista pelo Palmeiras, é o que aparece no Wikipedia. 2008. Enfim, gente, vamos ver se a gente bate 4 mil likes aí para soltar mais uma dica. Senão, nós vamos ter que resolver a nossa parada com isso aí que a gente tem mesmo, tá? Vamos lá. Vamos estabelecer aqui o GOAT, tá? O maior de todos os tempos em qualquer modalidade. Ontem, nós fizemos aqui a nossa votação das semifinais e ficou estabelecido que o Pelé seria um dos finalistas e a outra semifinal a semifinal de ontem que o Pelé ganhou foi Pelé contra Michael Phelps. A outra semifinal de ontem foi entre Usain Bolt e Michael Jordan. O que aconteceu no programa de ontem? Estava empatado 1-1, voto do Ale Oliveira para Usain Bolt, voto de André Hennig para Michael Jordan. Aí o Vitor Sérgio foi lá e deu o voto dele. Eu vou soltar um vídeo do Vitor Sérgio agora porque ele está querendo... não. Ele quer refazer o voto dele. Vamos lá, recall de voto com o Vitor Sérgio Rodrigues. Galera, não estou no programa de hoje, mas achei importante vir aqui falar sobre isso. Como eu costumo dizer, só os mortos e os idiotas não mudam de opinião. Ontem eu votei no Bolt contra o Jordan, passei algumas horas pensando sobre o voto e me incomodou. Eu continuo achando que o Bolt fez é mais difícil do que o Jordan fez, mas como a pergunta é maior, o que o Jordan fez, eu acho que impacta mais gente, eu acho que é mais visto por mais gente, porque a NBA tem um alcance, se fala na NBA mais do que se fala no atletismo. Como disse o Luiz ontem, o atletismo ele é muito focado, é muito voltado de 4 em 4 anos na Olimpíada. Pouca gente fala do Mundial de Atletismo que acontece em 3 anos em 4, né? A cada ciclo acontecem 3 mundiais de atletismo. Então por isso eu estou mudando meu voto. Se vocês permitirem eu fazer um recall de voto, eu estou mudando meu voto. Como a pergunta é maior e o Jordan, pelos 6 títulos, pela mentalidade, pela capacidade, pela transformação que ele fez de um cestinha meio inconsequente para um cara que pensava no grupo e que ajudava o grupo a tirar o seu melhor, eu estou mudando meu voto de Bolt para Jordan. Tá aí, Vitor Sérgio Rodrigues, é isso, né? Como falou Vitor Sérgio Rodrigues, né? Só os mortos e os idiotas não mudam de opinião. Não teria nenhum problema ele continuar defendendo a opinião do Usain Bolt, mas ele se incomodou, resolveu mudar. Então, a gente aqui quer sempre fazer o melhor para quem está em casa e respeitando a opinião de quem está comentando no programa. A final de hoje será, portanto, entre Michael Jordan e Edson Arantes do Nascimento Pelé. O Alê não está aqui para votar, por conta do problema de rede dele, de energia. Eu vou abrir o voto com Bruno Formiga. Eu já tenho aqui o voto do Alê, mas eu vou segurar para depois. Bruno Formiga, o seu voto, por favor.
Excelente disputa, viu? Acho que inclusive a gente pega um hype legal do The Last Dance, do Arremesso Final, seriado Netflix, que é fantástico. E assim, muitas pessoas pesquisando sobre Jordan ou que não conheciam tanto. Meu filho ficou maravilhado com alguns episódios que viu. Ele não entendia, ele fala, pô, o cara era pica mesmo, pai, e tal. Então assim, é legal ver esse deslumbramento, né? Como já aconteceu comigo em relação ao Pelé, a minha geração, em relação àqueles que a gente não viu. Eu vejo o seguinte, cara. O Pelé, ele é um revolucionário completo, são valências totalmente diferentes, né? Assim, o Michael Jordan tinha um domínio de jogo maior do que o Pelé tinha no futebol, até porque o basquete exige isso. O Jordan já foi eleito 3 vezes melhor defensor da NBA, ele já esteve na seleção dos defensores 3 vezes, uma vez foi eleito o melhor dos defensores ainda nos anos 80, é um cara que decidiu quase 25 jogos na última bola, né? Aquela game winning balls lá, mas que tem no estouro do cronômetro. É o buzzer beater. Porque e o buzzer beater, que apitou, acabou, mas tem gente que amplia um pouquinho para os últimos 20 segundos, isso, que é a cesta que deixa o outro também na parede. O que é uma clutch, eles chamam de a cesta clutch, né? Que é decisiva. Um cara que chegou em 6 finais, ganhou as 6, e que foi eleito o melhor das finais nas 6 vezes. É um domínio. E assim, o Jordan, ele é unânime no basquete. O Pelé, se você for lá, como eu já falei, vai no site do Real Madrid, o Real Madrid considera o Di Stéfano o maior da história. Você vai na Argentina, eles vão considerar o Maradona. Se você for na Holanda, os caras vão discutir ali, falar do Cruyff e tal. Então, assim, eu acho que a gente no Brasil tem uma unanimidade que no mundo tem uma certa discussão. Eu não vejo essa discussão em relação ao Jordan. Assim, eu acho que ele é completamente unânime, a ponto de caras que estavam bem à frente dele, quando ele entrou, falou, pô, queria ser esse cara um dia, como o Magic Johnson já chegou a falar. Então, eu acho que o Michael Jordan, ele tem um domínio, ele teve é absurdo, assim, o basquete é outro depois dele, como o futebol também é outro depois do Pelé, mas acho que a dominância que ele teve no período, ela foi maior, né? Por exemplo, em 66, o mundo chegou a discutir se o Eusébio não jogou mais do que o Pelé. Tem na biografia do Eusébio isso. Eu acho que essa discussão nunca houve com o Jordan. Apesar dele ter perdido um MVP de temporada pro Karl Malone e ter ficado puto, né? Por isso. Não, e assim, o que acontece é que o americano discute muito mais essa questão do maior de todos os tempos. Né? Eles fazem a lista toda hora, eles discutem e sempre chegam à mesma conclusão. Eles aceitam discutir. Só que é uma parada que a gente não faz aqui, né? A gente meio que coloca num pedestal religioso ali e fala, isso não se discute. Lá eles falam, isso se discute, mas é o Jordan. O resultado acaba sendo sempre o mesmo. Ô Mauro, você vai definir, porque o Ale Oliveira me mandou... Desculpa, Mauro, rapidinho, só um parênteses, claro. Que é legal no basquete. Você tem o Russell com 11 títulos, e tipo assim, o fato dele ter 11 títulos de NBA não faz ele nem melhor nem maior que o Jordan, o que é curioso, né? Ele ganhou, sei lá, quase o dobro do Jordan, mas isso não faz dele o melhor. O Jordan já perdeu alguns recordes, né? Ele não é o maior cestinha da história da NBA. Ele nem é o cara de mais pontos decisivos. O Karl Malone é o segundo maior cestinha da história do jogo. Kobe Bryant tem mais buzzer, não sei o que, do que o Jordan. Isso. Não, então, mas assim, você vê, e a gente agora, eu passei a consumir novamente, né, muito conteúdo relacionado ao que fez o Michael Jordan, né? Aí, pô, ontem eu vi um que era assim, né? A gente teve quatro jogadores na história da NBA que foram cestinhas da temporada e campeões ao final da temporada. Na verdade, são 5, tá? Contando o Michael Jordan. Esses 4 anteriores fizeram isso 5 vezes. O Michael Jordan fez 6 vezes. Então, assim, ele sozinho tem mais vezes do que toda a história da NBA. Enfim, mas são só alguns pontos, como a gente também vai falar do Pelé, que sozinho tem mais recordes do que vários caras, do que isso, do que aquilo. Olha, o voto do Ale Oliveira é Pelé, tá? O voto do Ale Oliveira é Pelé. Infelizmente, a energia dele não voltou, então ele não faz parte aqui desse finalzinho de programa, mas deu o voto dele. Pelé. Mauro Betting, 1-1, o maior dos maiores, Pelé ou Michael Jordan? Não sei que esporte, talvez o badminton. John Winston é o maior jogador de badminton de todos os tempos. Porque não tem outro, tá? Não que não tenha outro no basquete, mas assim, é o que eu já falei em outras votações. O Pelé do basquete é o Michael Jordan. Michael Jordan, o Pelé nunca vai ser o Michael Jordan nunca vai ser, você vai poder falar que no futebol, o Michael Jordan do futebol é o Pelé. Cara, é o Pelé. Se vier o Michael Jordan e o Pelé se encontraram no elevador, quem vai pedir primeiro autógrafo é o Michael Jordan para o Pelé. Qualquer ser humano que tiver com Michael Jordan e Pelé vai pedir, isso não significa nada, porque vão pedir hoje mais autógrafo para algum youtuber, alguns muito bons, outros não, né? Mas enfim, isso não significa muita coisa.
mas o Pelé do futebol é o Pelé do basquete é o Michael Jordan, tem o Pelé das esquadrias de alumínio, tem o Pelé da música, que são os Beatles, tem o Pelé da política, que não existe, né? Assim, mas essa é a nossa retórica, né, Mauro? Desculpa te interromper, mas essa é a nossa retórica. Pera, retóricas. Onde existe um esporte chamado World Series? Que esporte que existe? No beisebol. O beisebol é o campeonato mundial de beisebol ou o campeonato de beisebol dos Estados Unidos? Então, eu sei que não é mesma basquete, coisa é beisebol. Eles botam lá, campeão do mundo, eles botam, né? Então, quanto a isso, então já começa por aí. Então, eu acho que esse argumento, acho que por aí se encerra. O Pelé parou em 1977. O Jordan, 99, acho que é 2001 que ele para. Vou até conferir. Parar mesmo, 2001, teve aquela passagem dele para o beisebol e tal. Pesa. Né? O último disco lançado pelo Pelé foi um LP em 77. O Jordan lançou um CD em 2000, também pesa. Tem toda a máquina americana, vou dizer que vamos criar um monstro. 2001 a 2003 ainda jogou no Washington Wizards. Achei que era até 2000, mas enfim. Também pesa. Claro que a favor do Pelé pesa o fato do esporte mais popular Pelé jogar. Né? Pesa também um saudosismo que eu não renego, que eu tenho, mas também não sou tonto. Né? Eu debato muito o saudosismo, mas a saudade você tem é a saudade seletiva, e parece que o Pelé merece essa saudade. Então, assim, para mim, enquanto nenhum outro ser humano e outra marca, nem Coca-Cola, você falar, porque você pode falar que a Coca-Cola é a Pelé das bebidas. Então, assim, enquanto nada chegar nesse nível, e nem o Messi, que para mim é o maior jogador que existiu deste planeta, porque Pelé é de outro, ele está falando aqui um pelezista, mas também é um cara que é messiânico e convertido nos últimos tempos ao cristianismo Ronaldo. E claro, eu sou um cara monoesportivo, respeito, gosto de ver basquete, meu filho adora, mas entendo de basquete como outras pessoas entendem de governar esse país. Mas assim, também por isso, enquanto ninguém falar esse é o Messi do futebol, esse é o Messi do basquete, enquanto a gente falar que o Michael Jordan é o Pelé do futebol e a gente não vai falar que o Pelé é o Michael Jordan do futebol, Pelé. Quando eu falei da retórica e da forma de falar, é porque assim, nós brasileiros adotamos isso para falar do gigantismo. É o que você falou, pô. O Pelé de qualquer coisa. O Pelé dos copos é esse copo aqui, que entrega água geladinha na boca, né? Por exemplo. Então, assim, porque tem um ponto, viu, Luiz, aí, que faz parte desse argumento, é que, tipo assim, por exemplo, o Pelé foi eleito atleta do século lá pela France Football, isso ainda nos anos 80. Isso. Depois você tem outras eleições de melhor do século, do Gazeta dello Sport, do New York Times e tal, que o Jordan chegou a ganhar, que o Ali chegou a ganhar, mas a gente aqui meio que ignora e fala só da France Football, né? As outras eleições a gente não comenta. Também, não, e tem aquela coisa, que foi um negócio, ele recebe uma estátua maravilhosa no Parque dos Príncipes do Brasil. Tem toda aquela coisa, como tem um charme dos anos 60, 70, isso inegavelmente tem. Mas para mim não, assim, claro, tá falando um pelezista aqui, e um cara também messiânico, eu não sou um cara que vai falar como o Pelé jamais vai existir, acho difícil, mas... Mauro, eu geralmente eu sou sempre o mais jovem dos programas aqui, né? E aí, pô, eu adoro conversar com quem viu mais do que eu. E assim, já que você falou do Messi, né? E aqui a eleição, só fechar a eleição aqui, galera, rapidinho, ó. Eleição definida, o maior dos maiores é o Pelé por 2-1 aqui na final. Seguinte, Mauro, depois daquele jogo, que esse pra mim esse jogo me marcou, o jogo Bayern de Munique e Barcelona em 2015, quando o Messi faz aquilo que faz. Pego o telefone e ligo assim, eu falo, pai, eu ligo pro meu pai, né? Todo mundo, quem pode ainda faz, né? Pai, cara, eu não consigo imaginar alguém ter jogado mais bola do que o Messi. Tô falando numa boa, porque eu não vi ninguém jogar mais bola do que o Messi. Pô, eu vejo futebol desde que eu sou moleque, eu nunca vi alguém jogar futebol como esse cara joga. Você viu? E meu pai, ele é de 55, aí ele fala, pô, então, cara, tem um negócio do Pelé, que o meu senso crítico não era tão aguçado, aquela coisa toda. Aí caímos no Zico, né, que é outro que é outro ponto de corte, né? Aí ele começou a ponderar sobre o Zico e tal, chegamos à conclusão juntos, ele muito mais do que o Messi jogou mais. Tudo bem, poderia ter jogado menos, poderia ter jogado mais, assim, são algumas coisas que marcam... jogou mais do que o Pelé. Não, que o Messi jogou mais que o Zico, né? Não, jogou mesmo. Entendeu? Aí assim, aí vamos discutir, pô, já passamos do Zico, vamos discutir do Pelé. E assim, só que é difícil, cara. É o que vai... Desculpa cortar, mas para mim a única coisa indiscutível é falar que algo é indiscutível. Não, tudo é discutível. Tudo pode ser superado.
Tudo pode ser assim. O Pelé também pode. O Messi, quando acabar o Messi, acho que ele não vai superar, mas a gente já fazer. Pô, ele não é melhor que o Pelé, mas já comparar e merece comparar, como o Maradona também merecia comparar, a gente já vê o tamanho do Messi e o tamanho do Jordan, que é um espetáculo mesmo. É isso. Como era o Bolt, eu teria votado no Bolt, ele teria não votado no. Eu teria votado no Bolt. Eu entendo a história de... Pra mim, a final seria Pelé contra Bolt. Olha aí. Eu ia falar sobre... Jordan, Phelps também. Eu ia nessa aí, porque assim, o gigantismo do atleta, o Bolt e Phelps, eu acho que são atletas absurdos, atletas olímpicos muito maiores que o Jordan. Só que a questão, cara, um esporte que é coletivo, que exige, além da preparação, existe o mental, que os outros também exigem, tem a técnica e as tomadas de decisão, que eu acho que esportes que são mais retos e menos lúdicos exigem menos. Então, assim, eu acho mais difícil ser Jordan do que ser Bolt e Phelps, entendeu? Tem a transferência da responsabilidade, né? Que é o que os caras que é o que praticamente todos fazem quando jogam com alguém do tamanho do Jordan, do tamanho do Pelé, assim. Eu sou bom pra caramba, eu posso até definir, mas define você aí, né? Mas ao mesmo tempo, pro esporte individual, a bola é sempre sua, mantém essa coisa. E no fundo, e é isso mesmo que falou o Formiga, né? É o Phelps, é pra cá. Embora você possa... E na boa, assim, o Jordan tem números bem bons na temporada dele de beisebol lá, que as pessoas são injustas. Se o Jordan se mete a nadar ou a correr, provavelmente ele tinha um grau de obsessão tão grande que ele ia competir para disputar. Ele podia não ganhar e ele não foi feito... ele não foi feito fisicamente, por exemplo, para corrida, né? Como o Bolt também inicialmente não, mas é um jeito. Não. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o LeBron James quisesse nadar, ele ia ser um dos grandes nadadores da história também. Porque, assim, o cara é uma máquina. E quem é... Isso é só um relato nosso aqui da imprensa que tem a chance e o privilégio de conversar com campeões olímpicos, campeões do mundo. Todos nós aqui já tivemos essa oportunidade. Quando você conversa com um campeão olímpico, você percebe que a mentalidade dele é diferente. A mentalidade daquela pessoa é diferente. A capacidade de atingir um nível de foco, de excelência, a obstinação, a tomada de decisão. Então, assim, são pessoas diferentes, não são pessoas normais. Não à toa conquistaram coisas que quase ninguém na humanidade conquistou, esportivamente falando. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Delicioso, hein? Delicioso esse quadro. E eu quero que a gente feche esse programa aqui ganhando do Helsinki. Quantos likes a gente fechou? 3,5 dá pra dar uma dica extra, não dá não, Helsinkão? Meia dica, uma frase. Ele, pronto, só ele, assim. Ele foi... Pronto. Ó, o Everton Vasconto falou assim, ó, o Formiga é o Pelé dos comentaristas insetos. Mandou aqui pra gente. Foi muito boa. O que seria isso, né? Comentarista inseto é muito bom, cara. Tem os animais que são Ale Oliveira, eu, e o inseto que é você, Formiga. Nós. Bom, dica extra. Ah lá, o nosso Helsinki, ele chamou os outros Minions para uma conversa Conversa. Se não conversa. Não, deixa eu reformular, porque a frase não ficou bem colocada. Pessimamente colocada. O Helsinki se reuniu com Tóquio, com Rio, com Estocolmo. Não, porque agora, já que ele é o Helsinki agora, tô falando dos outros personagens. Pode fazer a conferência com o Tóquio? Não, o Tóquio certamente não tá lá, isso eu garanto pra vocês. Mas o Denver tá lá, Denver. E aí, Helsinkão? Vai dar dica extra? Vai dar dica extra ou não vai dar? Ele nem me responde mais, cara. Ele não me responde. Ele não responde. Não vou. Ele falou assim, ó. Ih, cara, dica extra, que desgraçado! Jogo por uma seleção não brasileira, é um estrangeiro, que desgraçado! Rapaz... Agora que ele quebrou nós, é gringo, cara, ou é um brasileiro naturalizado? É brasileiro naturalizado, certeza. É aquele Roger, então é o outro Roger. Que Roger? Guerreiro. Roger Guerreiro, lateral? Do Corinthians, que jogou pela Polônia. Mas ele jogou com o Paulo Baier? Jogou com o Paulo Baier. Eu acho que não é o Roger Guerreiro, não. Jogou na Polônia. Não, se uma dessa é Marcelo Moreno, também não vai ser, né? Não jogou com... De repente jogou com o Léo Lima, com o Paulo Baier no Cruzeiro, no Goiás. O Marcelo... Eu não sei, não faço a mínima ideia. E aí, gente? Vamos do quê?
Vamos palpitar uma e vamos nessa. Honda não vai ser, jogou em sei lá onde. Eu acho que é um naturalizado. Liedson, será Liedson? Eu vou de Roger Guerreiro aí. Roger Guerreiro é um palpite muito longo, hein? É isso aí. Bora resolver isso aí, meu chapa. Ali Edson, vai, pronto. Cara, deixa eu ver uma coisa só rapidinho do Roger Guerreiro aqui. Peraí, dá uma segurada aí. Não, deixa a expectativa. Se eu errar, errou. Mas eu vou manter esse. Não, o Roger não jogou nem em 3 continentes, cara. Tem certeza? O Roger jogou no Brasil, na Espanha, na Polônia, na Grécia e no Chipre. Então ele só jogou na Europa. Só jogou na Europa. Vamos de Liedson? Então não é Liedson, não é. A gente não faz a mínima ideia. É Tabata. Vamos de Tabata. Vamos de Rodrigo Tabata. É Rodrigo Tabata a nossa resposta. Eu não quero saber. É Rodrigo Tabata a resposta. Eu não é. Resolve essa parada Liedson, aí. Pode ser Liedson. Resolve a parada aí. Vai, resolve a parada. Vai. Vai. E aí? Rodrigo Tabata? Paulo Rink? Numa dessa era Paulo Rink? Porra, é bom, hein? Resolve aí, cara. E aí? Vai. O que aconteceu aí? Pra mim não aconteceu nada, hein? Pra mim também não. Pra mim não aconteceu nada. Nosso palpite é Tabata. E aí? Um chutão do meio da rua. Pra mim não apareceu. É agora ou não é? Tamo certo ou tamo errado? Tamo certo! Tamo certo! Porra! Sim! Como assim? Na lua! Era o Tabata? Meu irmão, demos um bico na lua, Mauro Betti. Na lua, cacete, a coisa aqui é, porra. É isso, ó. Eu aprendi uma parada aí, que esse ano ninguém sabe se vai ter Enem, mas pelo menos já conseguiram adiar. Eu, quando eu vou nas opções A, B, C, eu fico na dúvida entre uma e outra. Cara, sempre era a primeira que eu tinha pensado. Na dúvida, vai na primeira que você pensou. Não vai na segunda que vai dar ruim. Cara, e o título nacional dele é a Liga do Catar. Vocês são desgraçados. Mas vamos falar a verdade. Se eles não dessem a dica extra hoje, a gente não matava também. E aí fala assim... Como diria a Madre Teresa, chupa Helsinki, hashtag. É isso. De qualquer maneira, essa é a mensagem final. Vamos às indicações rapidinho para sair fora. Formiga, o que você indica pra galera, hein? Cara, eu vou indicar, sabe o quê? Eu podia indicar a galera jogar FIFA, viu? Que é sempre um negócio bem bom fazer pro clube, porque é uma parada que você fica próximo dos seus amigos, consegue ter uma resenha maneira, mas eu sei que nem todo mundo tem o PS4. Eu vou indicar o The Last Dance, o documentário Netflix, muita gente tem. Assista, porque é uma aula de documentário, de roteiro, e é uma aula de você ver o gigantismo de um cara e a agonia de ser esse cara, porque é como ele fala lá, não é legal ser o Jordan não, bicho. Não, é o que a gente falou da situação de você ter que definir, de você ter que exigir dos caras coisas que os caras não querem fazer. Muito bom. Ó, o Robson Shimada tá falando algo que é verdade, tá dizendo esses últimos minutos configura a melhor participação do Alê na história do programa, hein? Isso! Tô com ele, hein? Esses minutos aqui finais do Alê realmente fantásticos. Tá sacanagem. Ô, Mauro, eu tô numa fase musical. Ontem eu indiquei aqui o álbum. Eu tô indicando hoje. Tô fazendo uma sequência dos álbuns da minha vida. Ontem eu indiquei Sobrevivendo no Inferno, um dos álbuns da minha vida, Racionais MCs, cara. E você sabe que é bem Brasil 2020 aí. A Rádio Cucamonga de hoje vai ser Racionais. Eu só não escolhi ainda a música. Sério? Coincidentemente, na minha Rádio Cucamonga vai ser Racionais. Eu sou apaixonado pelo Racionais MCs e Sobrevivendo no Inferno é um dos CDs que eu mais escutei na minha vida. E escuto até hoje, quase que diariamente. Hoje eu vou indicar o meu... Eu não sei se é assim que fala, o meu cantor preferido, o meu artista preferido, mas possivelmente o cara que eu mais escutei em toda a minha vida, chamado Nate Dogg. Nate espaço D-O-G-G. Nate Dogg, sobrinho do Snoop Dogg, ele que já veio a falecer, infelizmente, morreu em 2011, cara. Um gigante, cara. Você não vai encontrar alguém que faça um flow no hip hop como Nate Dogg. Esquece, não. Até hoje não fizeram. E o CD Music and Me, Música e Eu, é um dos mais espetaculares. Todos os CDs deles são muito bons. Ele é o maior de todos, na minha opinião. Para mim, ele é o maior. Na minha lista dos maiores de todos os tempos, o maior se chama Nate Dogg. Podem escutar, consumir. Eu dou o CD de volta se vocês não gostarem, que é um maravilhoso. Nate Dogg, fantástico. Mauro Betting.
pegar um pouco de cada uma das dicas. Uma é, inscreva-se lá no Player One Brasil, que é um projeto novo, é a primeira liga de futebol virtual do Brasil, do PES, por isso que eu tô nessa também. Um abraço a toda a galera, é muito legal, Player One Brasil, porque é o primeiro X11. O que é o X11? Você entra num time que pode ter no mínimo, tem que ter no mínimo 17 jogadores, podem ter mais, e cada jogador que joga o PES, joga por um jogador. Então você faz um jogo virtual, com narração, comentários, eu vou comentar algumas partidas, e você joga cada um seus coisas. Esse aqui pode ser goleiro, lateral direito, você é um cara só. E joga o time inteiro, você pode trocar, enfim, é muito legal. O campeonato de PES virtual, o maior campeonato virtual do Brasil. É muito legal esse do Player One Brasil. Pode se inscrever lá e eu vou estar narrando, vou estar cornetando, como corneto no game desde 2010, vou estar cornetando você também em algumas transmissões. E outra coisa, perdão, a dica musical que eu vi ontem e fiquei enlouquecido, perdi quase que a madrugada. Neil Young, que é um dos maiores de todos os tempos, um bardo canadense, está fazendo uma série de 5 lives, já fez 5 lives, chama Fireside. Você acha no Neil Young Archives, que é o site dele, vai lá Neil Young, procure. É o seguinte, ele toca ali no rancho onde ele está, ele toca ou do lado de fora ou na frente da lareira, acústico, só ele tocando, e com a grande vantagem, que eu confesso que eu soube há pouco tempo atrás, já sabia. Quem está dirigindo, quem está filmando ele, é a mulher dele, a atriz Daryl Hannah. Eles são casados há uns 4 ou 5 anos atrás, a Daryl Hannah de Splash, do Blade Runner, maravilhosa, e o Neil Young maravilhoso, é ela que grava e é fantástico. Ele grava 5 a 6 músicas por live, mais ou menos meia hora, estão ali do repertório maravilhoso que vem desde os anos 60, desse maravilhoso, e acústico na frente da lareira fica ainda mais bacana com o grande Neil Young. E Luiz, tem uma molecada indicando aqui o Peaky Blinders. Meu filho já está na 3ª temporada e me fez começar a ver ontem. Além de uma fotografia absurda, assim, uma história que é muito legal, as músicas são fantásticas, a trilha sonora de Peaky Blinders é espetacular, eu ainda estou bem no comecinho, mas assim, foi uma dica do meu moleque. Engraçado, cara, como essa série, que é de 2013, ela meio que deu uma explodida agora, né, graças, acho que à quarentena e tal, porque não é novidade, né, a gente tá falando de uma série que já tem aí 7 anos. Mas já tem a galera viciada nessa série já há um tempo, hein. Mas é porque chegou em mim, assim, eu fui impactado agora por ela, e você vê nos comentários tanta gente indicando, ela de fato pegou um hype aí, verdade. Em algum lugar, a galera fez ela explodir. Pra gente fechar aqui, o Bruno Pereira tá me cornetando, falando que se Eminem canta pagode, o Lucas Meirelles fala, Eminem canta sertanejo, Eminem é muito bom, mas assim, Nate Dogg é uma categoria diferente. E o Tupac, Luizinho, gosto muito também, muito. Tupac é monstro. Mas Music in Me, manda aqui o João Tebet, maravilhoso CD do Nate Dogg, e o Lucas Carvalho mandou pra mim assim, e o Ed Mota, se não vai indicar, qualquer dia desse eu indico alguma maravilhoso, coisa do Ed Mota. Eu escuto Ed Mota direto, eu sou apaixonado. Tebet, viu? Craque. Eu sou apaixonado pelo Ed Mota também, tá? Qualquer dia desse eu venho aqui dar uma indicação de Ed Mota. Olha o WhatsApp, eu tô vendo aqui o WhatsApp. Eu não tenho. O que tá acontecendo? Não sei mais o que tá rolando. Eu tô olhando o WhatsApp. Encerrar, pelo que eu entendi. Deve ser. Eu olhei o WhatsApp, eu não sei o que houve. Não sei o que tá rolando. mensagem. Cadê? É do RH. Luizinho. O Paulo Marciano. É porque assim. É uma cornetada do Paulo Marciano que eles pediram para assim, ó. As 3 primeiras dicas estão horríveis. Avisa pro cara que se não for o mais escondido possível, vocês matam muito mais fácil. É a mensagem do Paulo Marciano. Então tá registrada aqui a mensagem do Paulo Marciano. Quero registrar que às 4 da tarde voltarei aqui para o nosso canal para fazer uma resenha com os repórteres, trazendo as últimas informações do dia no Girão de Placa. E amanhã, 10h30 da manhã, voltaremos com a nossa versão regular do programa. Vamos aplaudir aqui a participação final de Ale Oliveira. Foi maravilhosa. Ale, muito bem nesses últimos 35 minutos de programa, hein? A tua melhor participação na história. Valeu, galera. Até amanhã, nessa versão, 4 da tarde no Girão. Beijo. Valeu, Formigão. Valeu, Mauro. Tchau, gente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.